Muito bem, está começando mais um Nós e o Podcast, a série de episódios aqui do Confábulas sobre a mídia podcast, essa mídia que tanto amamos aí. Eu sou o Bergs e tenho aqui comigo 3 convidados maravilhosos para trocar uma ideia comigo, né? Dessa mídia maravilhosa aí, incrível, que a gente continua insistindo em produzir, né? Primeiramente e diretamente do podcast Perdidos na Estante lá do Leitor Cabuloso, mais uma vez aqui no Confábulas colaborando comigo, Domênica Mendes. E aí, Domênica, beleza? Aqui é o único lugar que eu fico topster do mundo. Então tô muito topster. Aparentemente tá tudo beleza, né, pessoal? Essa entrada tudo aí incrível, essa entrada não topster, né, cara? Também, pela primeira vez aqui no Confinha, o host do Midcast, essa maldita inclusão digital. Gostou? Gostou desse trocadilho aí? Vitor Souza. Fala, Vitor, beleza? Olá, cidadão e cidadã do Confábulas. Eu não tenho outra abertura a não ser a minha como host, então fica aqui o meu olá para todos e estou totalmente honrado de estar aqui na presença de pessoas fantásticas. Parecia um presidente falando. Né? Olá, companheiros e companheiras desse Brasil. Não, incrível, incrível. É nóis, Vitão, tamo junto. E por último, mas não menos importante, é claro que não é menos importante, também pela primeira vez aqui no Confinha, diretamente do podcast Missangas e também do Portal Deviante em geral, né? Tá lá junto com mais de 300 mil equipes. Jujuba! E aí, Jujuba, beleza? Olá, pessoas. Tudo ótimo. Fiquei sabendo que 2019 é o ano do podcast. Não sei. Sem dúvida, chegou. Finalmente chegou. Agora vai. Agora é a vai. melhor frase do podcastinho brasileiro é essa, né, cara? É muito bom saber que podcasts lá grandão, lá do topo, falam essa frase também. Eu acho maravilhoso. Eu já ouvi na rádio essa frase. Olha que incrível, cara. Ai, muito bom. É porque agora é de verdade, né? Agora é o ano do podcast. Não, alguém tem dúvida disso? Acho que não, né? Não, claro que não. Vamos esperar 2020, só pra garantir. Vamos esperar aí. Mas antes de começar o papo, a galera do Mundo Freak tem um recadinho pra vocês. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do Mundo Freak, com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios. Será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento. Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos. Será dia 10 de agosto, um sábado, aqui em São Paulo. Garanta já o seu ingresso e venha desbravar esse desafio com a gente. Ah, é verdade. E não olhe para trás. E no episódio anterior do nosso podcast, o assunto foi as polêmicas da podosfera. Foi bem legal a conversa, foi bem descontraído, não teve treta nenhuma. Eu só fiz um clickbait básico aí. Deu muito o que falar, pelo menos no último tópico deu muito o que falar, que eu separei, né, sobre ouvir podcast acelerado. Eu adoro essa treta besta que eu faço no Twitter aí. Eu boto pilha pra caramba na galera do Twitter. Eu fiquei sabendo que além das pessoas ouvirem podcast acelerado, as pessoas assistem séries em speed view. Vocês acreditam nisso, cara? Nossa. Gente! Não, tem um tiozinho que chegou em mim e falou assim, pô, Bergs, eu ouço todos os podcasts em 2x. Eu falei, Nossa. beleza, você tem probleminha, mas tudo bem, tranquilo. E eu assisti várias séries em speed view. Eu falei, não, sai daqui, não quero mais. Sacanagem. Limites, jovem, limites. Não, limites pra quê, né, cara? Só o município que tem limite aí. Enfim, mas hoje o assunto é bem legal também e é voltado dessa vez 100% pra quem produz podcast. Se você que está ouvindo é podcaster, com certeza você vai se identificar. E se você é apenas ouvinte, você vai entender muito sobre os bastidores, os perrengues que a gente passa pra produzir um conteúdo digno, um conteúdo de qualidade pra vocês aí. Não é só gravar e postar, né? Tem muita Podia coisa ser, nos né? bastidores aí, todo mundo aqui sabe, com certeza, né? E mais uma vez eu separei uns tópicos aqui. Eu gostei de fazer esse lance de tópicos, jogar pra galera de surpresa aí. Separei uma meia dúzia pros meus convidados aí. E vamos tirar de letra, com certeza todo mundo já passou por isso e vai passar também. E você que talvez vai começar a fazer podcast também vai passar por isso. E esse primeiro tópico
tópico aqui é só uma curiosidade de vocês, a dificuldade dos equipamentos iniciais, cara. Quando a gente começou a gravar podcast, foi difícil, cara? A Domênica pode começar a falar aí. Nossa, por que? Você acha que mudou o equipamento? Era o que eu tava pensando aqui Desde comigo. o começo, né, cara? Bom, o que mudou foi que eu saí de um microfone e headset de R$30 que eu comprei na Calunga 6 anos atrás e agora eu Maravilhoso. cheguei no LX 3000. Olha só. Olha Olha, que evolução, podcaster. Boa, boa. E a Olha! LX3000 é o companheiro da galera, né, cara? Nossa, total. É uma Nossa, regra, muito. regra do livro aí que eu coloquei. Eu fiz uma thread no Twitter do livro da Podosfera com as regras. Aliás, bela thread, hein? É, Parabéns. se você não teve um LX3000, você tem que ter, e mesmo que você tenha um microfone foda, tem que ter um LX3000 na gaveta, senão você não é podcast. Ah, porque ele salva, né? Ele salva Sim. emergências. Mas o problema é que, assim, ele tá tão velhinho, coitado. E tá velhinho mesmo, gente. Tá. Que ele tá desmanchando o fone, sabe? Nossa. Eu vou ter que comprar, mas estou É. em busca de um microfone decente. Vai melhorar, porque 2019 é o ano do podcast. Olha, o meu morreu, acho que faz 15 dias. E eu fiquei uma semana sem, né? Não pude gravar e tal. E já chegou outro. Eu não fico sem live chat. Não tem como, né? Não existe vida USB Pois de podcasters sem o LX3000. Mas olha, sabe qual é o problema? Não, desculpa, eu posso falar um pouquinho Fique rapidinho? à vontade. Ah, tá. Porque eu cortei, desculpa. É que eu lembrei. Você falou que não existe vida sem USB, mas se você não tem Mac. Porque quando eu comecei a gravar, lá em 2014, cara, eu tinha só um MacBook Air, que não tem entrada de nada, né? Aquela Mac Sim. é lindo, mas bonitinho, mas ordinário. E o Live Chat, cara, não funciona. Não funciona. Assim, ele funciona por... Eu comprei o Live Chat na época e tal, né? O Silmar falou, não, compra, que é legal. E, cara, ficava assim, 20 minutos gravando, e aí parecia que eu tava dentro de um aquário, eu tinha que desligar, Sim. ligar de novo, tipo um baita sofrimento. Ele funciona só um pouquinho, depois ele dá bizil, né? Parece. Acho que ele fala, ih, não, peraí, é Microsoft, não quero. É isso mesmo. Mas aí o que eu fazia... Eu não me misturo com essa gentalha, né? Pois Algo era bem bizarro, assim. Aí o que eu fazia era usar o fone da Apple, né? Aquele branquinho, classiquinho, mais baratinho, gente. E, quer dizer, mais baratinho, relativo, né? Mas eu usava o fone da Apple nele e os editores adoravam. Eles falavam assim, nossa, seu áudio fica lindo. Tipo, fone de celular, sabe? Aquele zoado, assim. Sim. E era isso, porque o fone da Apple no Mac funcionava melhor do que o Live Chat. Aí depois eu passei pro PC, agora tá tudo lindo, tudo ótimo. Mas foi um perrengue no começo. Descobri que o problema era a Microsoft Live Chat com o sistema operacional, sei lá. Tem um headset aí que a galera fala que é melhor do que o Live Chat, fica até dica aí. Ele é gamer, cara. Ele tem tipo uma fonte no meio do fio, um quadradão, que ali você controla o volume e tudo. É da Leadership, eu acho, se eu não me engano. E a galera fala que é muito bom. O microfone dá pra tirar do fone. E, tipo, é quase Nossa. o mesmo preço. Tipo, quem me Tá, indicou né? foi a Aline Hack lá do Olhares. Ela falou Sei. que é bem melhor do que o LX aí, né? Então, fiquem a dica, você que tá iniciando um podcast aí, dá uma olhadinha como tá os preços. Eu já tive dois LX3000, já doei, porque eu comprei um microfone, mas paguei R$150, é mais ou menos esse preço, né? De vez em quando tem umas promoções aí, mas assim, salvou vidas, cara. No começo mesmo do podcast, eu comprei um da C3, um headset da C3 Tech de R$16. Olha, Aí sim, hein? R$16, Vitor. podcast raiz. Tinha duas Exatamente. entradas, uma verde e uma rosa, que é pra colocar a entrada de som e entrada de fone, cara. E eu Nossa. gravei pelo menos uns 10 podcasts com ele, cara. Uns 10, cara. E depois eu comprei o LX3000, fiquei, tipo, gravei outros podcasts que eu fazia parte. Aí que eu comprei um microfone, que é esse que eu tô usando, esse Arcana aqui, que é excelente também, tipo, pretendo comprar mais um final do ano, mas esse Arcana vai ficar aqui, quietinho, porque, assim, maravilhoso, cara, maravilhoso. Mas, cara, você olha pra trás, assim, eu tenho uns episódios de outros podcasts que eu tinha gravados com o LX, cara. É assustador, cara. Como que eu achava foda. E eu olho e falo, Não meu é? Deus, cara, olha a qualidade dessa merda, cara. Um headset de R$16, cara. Eu achava foda, fudido. Nossa, olha, eu sou podcaster, caralho. E eu olho aquilo e, cara, eu morro de vergonha, cara. Ele tá nos cafundós do meu HD externo aqui. Eu nunca mais vou dar play nessa merda. O Vitão, você usa qual equipamento aí, cara? Desde o início, como que é? Então, eu tô no time da Domênica, né? O LX3000 aqui bombando. Ah, com certeza.
Mas você falou que, assim, eu lembrei que o primeiro piloto que eu fiz do Midcast foi lá em 2016. O Midcast, ele foi lançado em 2018, mas o primeiro piloto que eu fiz foi em 2016. Nossa, caramba. Só que aí depois a ideia não foi pra frente e acabou não indo ao ar. E aí eu usei o microfone do notebook, cara, e ficou uma porcaria inacreditável. Recentemente eu fui ouvir esse piloto, ficou muito ruim. Mas o LX3000, assim, eu gosto dele, é muito bom. Assim, eu sei que tem outros equipamentos melhores, principalmente quando eu gravo com alguém que tem um equipamento muito bom. Depois, quando eu vou editar, eu vejo a diferença, mas ele, assim, cumpre um bom papel, principalmente pra quem tá começando, né? E antes dele eu tive um outro da Microsoft, que era um headset menorzinho, que eu não lembro qual é o modelo, mas que também me atendeu alguns episódios. Mas atualmente eu tô no bonde aí do LX3000, que ele tem um caso de amor e ódio com os podcasts, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Cara, eu acho mas é porque bom. ele é tipo o carro 1.0, né? Quando você anda de busão e você tem um carro 1.0, você fala, nossa, isso aqui é uma beleza. Aí você dirige um carro com direção hidráulica e vidro elétrico. Aí você fala, meu... Aí você depois se dirige um automático. Putz, aí ferrou. Bergs, para de querer achar que a gente vai chegar nesse ponto. Eu acho que um carro automático é como se fosse um podcast em estúdio. Isso, boa definição, hein? Bom paralelo. Então, pra gente nunca se decepcionar com o LX, é melhor nunca sair do LX, né? Exato. Nossa. É uma boa alternativa também. Essa coisa que o Vitor falou, né, da questão de gravar com o microfone do computador, gente, se vocês vão gravar podcast com faixa própria, enfim, olha bem o que vocês estão fazendo na prática pra ver se não tá captando o microfone errado, porque assim, eu passei, acho que mais de um ano com o microfone, onde uma pessoa falou assim, você tá gravando com o microfone errado, e eu, como assim? Só tem um microfone, né? E a pessoa vai ali no Audacity e faz isso aqui lá, e eu... Sabe que é um ano de programas semanais gravados errado? Sim, caramba. Sim. Já aconteceu comigo, vou até jogar nesse mesmo tópico, porque eu sou sozinho no projeto, eu chamo pessoas, então, tipo, corre esse risco, né, de eu chamar uma pessoa que não tem, não se familiariza tanto, assim, com o podcast, com o programa, então, às vezes, ela não seleciona as entradas corretas do Audacity e meio que ela pode selecionar a entrada do computador e tá gravando com o LX e tá gravando com o notebook. Aí ela vai te mandar o áudio separado e tal. Né? O som dela tá lá longe, cara. Tipo, sabe? E fala, nossa, não, cara. Uma vez eu já gravei da webcam, você acredita? Nossa. Porque eu tenho aquelas webcams, tipo, sei lá, pra você fazer conferência, né? Fazer Skype e tal. Isso. E ela tem um microfone bem podre. E eu nem me toquei, já gravei com o áudio da webcam. A sorte é que era, assim, um recado e tal, e aí eu consegui regravar. Olha aí. Mas... Sabe uma coisa que é uma mão na roda, cara, que eu testei já, tipo, com meus convidados? A pessoa tem um foninho de celular, assim, mas a pessoa, ela... Eu falo, querido, você tem... Pega o seu celular, cara, tem como você gravar pelo seu celular? Cara, o áudio sai bem lindo, melhor. Lindo, sai. Lindo, tem cara. Tem uma participante do Midcast, a Júlia, ela, inclusive, ela sempre gravou com o microfone do fone dela do celular, e o áudio dela sempre é um dos melhores. Não, eu digo assim, tirar do fone. Tipo, ela pega o fone dela e joga no computador pra falar comigo. Só que ela grava com o gravador do smartphone. Tipo, ela deixa pendurado, tira até do vibracall, deixa no silencioso mesmo pra não vibrar. E, tipo, vai falando comigo, ela manda depois esse áudio pelo Telegram, enfim. Cara, o áudio é maravilhoso do celular. Então, tipo, com certeza quem tá ouvindo tem um Motorolinha aí da vida, um celular mais ou menos aí, um Android aí. Dá uma testada no áudio, que o áudio do celular é muito bom, cara. Até se o meu microfone der problema uma hora aí, eu posso usar ele, cara. Tipo, tá gravando, eu posso ligar ele aqui, tipo, vou pra um lugar bem silencioso mesmo e uso ele, que o microfone do celular é excelente, cara. Galera não tá ligada, principalmente pra gravar faixa separada. É ruim a gente ouvir a pessoa, só que não é aquele som que a gente vai receber, né? A gente vai receber o que ela tá gravando no celular. Assim, é uma mão na roda, cara. Uma mão na roda de verdade, cara. Você falou de fone gamer, né? Eu já tive que gravar assim, sei lá, bem lá atrás, né? Quando eu ainda namorava com o Jujubo. Eu gravei uma vez na casa dele, foi meio assim, putz, vamos gravar rapidinho e tal. E ele tinha um desses fones gamers chiques que ficam mudando de cor, essas frescuradas, sabe? Acho que era o Cracker, sei lá. É um da Razer. Da Razer, isso. Frescurento. Cara, horrível. É mesmo? Ele é ótimo pra ouvir. Só que o microfone dele é muito ruim. Então eu fiquei com o fone do celular no ouvido, pus o outro em cima pra ouvir o que a galera tava falando. Então eu fiquei, né, com um ouvido com o fone e gravando pelo telefone e ouvindo
no áudio. Nossa, gambiarra assim, absurda, mas deu certo. Nossa, cara. Então, com certeza, mas assim. falam, né? Teste Falam que o fone esses game. gamers aí, tipo, ou o áudio é bom ou o microfone é bom. Não tem como os dois ser bom, então, né? Não, o da Razer é incrível, assim, jogar Hellblade com ele é uma delícia, sério, Sim. façam isso, mas não gravem podcast. É, porque o áudio serve apenas pra eles se xingarem pelo chat, né? Então, e aí vai ficar aquela coisa meio... E aí, tudo bem, sabe? Muito bom, cara. E dá até pra eu emendar aqui pra esse segundo tópico, que é bem foda, principalmente pra quem grava remotamente. Quem grava presencial está fora de cogitação aqui. Eu acho que esse episódio vai mais pra quem é sofredor de verdade, os podcasters que gravam pela internet, né? E já que eu falei internet ruim, cara. Nossa. Meu Deus do céu, cara. Eu tinha a internet da NET, fica essa crítica aí. Cara, é muito ruim, cara. É tão Olha depressão, só. cara. Você tá gravando, a internet cai, você perde o raciocínio, cara. Você não consegue Mas mais voltar, que é o pior ainda. Delay. Mas a sua atual é qual? A minha da Vivo Fibra, cara. Não cai nem a pau, cara, a minha. Você tá Olha reclamando da NET porque você nunca foi da Oi, né? Tipo, se tivesse Oi, da Oi Velox? algum Claro dia... que já fui também. Mas eu não gravava podcast na época ainda não. Esse é o problema. Agora, essas companhias oferecem internet em alta velocidade a cabo, porque houve uma época que a gente só conseguia fazer uso de internet pela internet a rádio. Nossa. Caraca, você era Vocês dessa época, ruim, lembram velho? ruim. disso? Não, Era rádio ruim é demais, muito meu Deus ruim. do céu. Não, mas você já gravou podcast nessa época? Ué, quando eu comecei a gravar podcast, eu morava num lugar bem afastado do centro da cidade, que é o lugar onde eu #nasci, #cresci, lá na favela e tal. E, meu, lá não chegava net, vivo, não chegava bosta nenhuma. O que tinha era aquela internet de pulso, né? Sim. De final de semana um pulso e tal. E aí, quando chegou a internet via rádio, meu irmão, foi assim, o carro 2.0 automático avião, tá ligado? Era a melhor coisa do mundo. E aí, Só o que era ruim acontecia? quando tinha uma nuvenzinha, né, no céu. Ventou, caiu a internet. Choveu, caiu a internet. Abriu o sol, caiu a internet. O passarinho voou em frente à janela, caiu a internet. Qualquer coisa caía a internet, entendeu? Qualquer coisa. Então, hoje eu utilizo um plano da NET mesmo, que eu acho que é de 10 megas. E é isso que eu tenho pra usar, porque eu tentei contratar a Vivo Fibra e eles me deram, tipo, um baile de quase 20 dias Nossa. e não vieram instalar. E aí eu falei também, agora eu não quero nem se for de graça, entendeu? Tipo, Mas perdeu. como que a internet aí é boa? Tipo, cai bastante? Como é que é o seu relacionamento gravando podcast com a sua internet aí? Não, hoje eu acho que tá ok. Eu gostaria de uma internet mais rápida e mais estável, mesmo porque depois eu percebo isso na hora de editar, né? Às vezes alguma oscilação, principalmente porque a gente utiliza ou Hangouts, ou Skype, ou Zoom, alguma coisa assim. Então, como tem várias pessoas de diversos lugares do Brasil, por exemplo, gravando, quando fica metalizado, fica metalizado. Então, você vai ouvir, por exemplo, na hora de editar o programa pronto, fica aquele... Então, e aí eu tava fazendo tal coisa, aquela sim. paradinha, e aquilo lá não tem como você tirar, dependendo do que a pessoa estava falando, né? Então, eu gostaria muito de ter uma internet melhor para isso, né? Porém, eu querer e não ter, fica eu querendo e não tendo. Sim, Não sim. sei. Então é isso que acontece. Mas acontece sim, às vezes, de cair no meio da gravação, de cair energia. Às vezes eu gravo com o pessoal. Até recentemente eu gravei com o pessoal do Rio de Janeiro, e por causa das altas chuvas e ventanias que estava tendo por lá. Nossa. No meio da gravação, assim, puf, a pessoa sumia, e aí ela vinha desesperada depois, sei lá, em Twitter, ai, a gente tá sem energia, tá chovendo muito, não sei o que lá. Mas aí tudo bem, acontece. Porém, a gente também tem aquele problema, que eu não sei se é o caso de vocês, porque eu não sei como é que funciona o calendário de vocês. Quando você tem gravações pra fazer com datas a serem lançadas, aí o bicho pega. Foi o caso da nossa gravação, Domênica, que deu ruim. Já tinha episódios na frente, então meio que falei, esse ano não vai dar pra eu lançar a gravação das meninas aí, entendeu? E deu esse problema. Mas não foi a internet, né? Foi o problema do meu microfone aí, que é mais um problema que a gente passa aí. Às vezes a gente acha que tá tudo top, nosso equipamento, mas já tava tudo zoado. Mas, Jujuba, como é que é seu relacionamento com a internet aí? Ela cai bastante? Sua internet é boa? É bala? Como é que é? Agora é lindo, assim. Eu vou falar que desde o ano passado eu tô com uma internet fibra. Comecei com
com 20 mega, fui pra 50 e agora me deram um upgrade pra 100. Olha Tipo, tá aí. lindo, assim. 100 Que isso, mega, hein? 100 Ai, mega é gente, eu tô maravilhoso. ficando triste. Eu não quero mais gravar Não, com vocês. não. Se mas você olha tem só. 100 megas, é privilegiada sim, hein? Com Então, certeza. mas olha só, durante toda Se a você vida... tem Vivo Fibra, eles gostam de você sim, tá? Né? Não, o meu não é Vivo, porque eu moro no interior, né? Então, gente, a única operadora que tinha aqui na minha cidade era a Vivo. E a Vivo só me fornecia 1 mega. Daí depois eles me Nossa. ofereceram o dobro da velocidade. Ó, Olha que lindo. Então eu 2. fiquei com 2 mega. Aí você ficou com 1G no celular, tipo isso, né? Não, e assim, tinha vezes que caía e eu usava o 3G do celular, sabe? Pra poder terminar a gravação. Sim. E SciCast não é fácil, né, gente? Porque SciCast é 1h30, 1h40. Então, assim, de delay, né? Eu ficava pra trás, todo mundo falava, passava 1 minuto, as pessoas riam do que eu falava, ou ao contrário, né? Complicado. E mais do que isso, subiu o arquivo. Tipo assim, então tá bom, vou subir o arquivo. Eu deixava a noite inteira subindo. A noite inteira. Agora não, agora, putz, eu tô no paraíso. Mas assim, foi muito sofrimento com a Vivo até chegarem as concorrentes na cidade, que chegaram no começo do ano passado. E aí começou, né? Então, com a concorrência, os caras estão oferecendo coisas melhores. Mas, putz, era muito ruim. Tipo, isso quando eu não deixava subir na noite inteira um episódio, chegava de madrugada, dava pau. E aí no dia seguinte eu tinha que sair pra trabalhar e, putz, e agora? Não sei o que. Então, o que eu fazia? Eu gravava à noite, salvava num pendrive e deixava subindo. Quando Meu eu ia Deus. pro trabalho, se desse algum problema, eu mandava do trabalho, que Olha lá isso, a internet cara. era melhor. Olha isso, cara. Então acontece. Cara, E os agora não, ouvintes agora achando que é fácil, né, É, cara? Olha aí, tá ó. vendo? Pois é, Agora Vitão, e sua vez aí, cara? Sua internet é boa? Como que foi o começo aí? Já passou muita raiva com a internet? Cara, já passei bastante raiva. A Jujuba até falou que já usou 3G, eu já precisei usar em uns 2 ou 3 episódios o 4G pra conseguir finalizar aqui o episódio, porque a internet caiu e simplesmente não voltou. E acontece isso com convidados também, né? É uma Sim. coisa bem comum. A Sim. internet do convidado. Me lembro até a primeira vez que eu fui tentar gravar com o Carlos Voltor, tava naquela, né? O podcast lá no começo. Falei, pô, vai ter o Carlos Voltor, Nerdcaster gravando comigo. A internet dele ficou 3 dias sem internet, a Oi, lá na casa dele, não conseguiu gravar. Aí depois gravou com a gente. E a minha aqui era Oi, né? Na primeira temporada inteira foi Oi, oscilando direto, era uma porcaria. E agora é NET. Só que eu tenho um problema, né? Porque onde eu gravo fica nos fundos do apartamento. E o meu roteador, ele fica lá na sala. Então o sinal não chega muito bom. Cara. E aí eu comprei aquele de tomada, aquele... Sim, é isso que eu ia falar. Salva vidas, é o Powerline. Powerline Exatamente, é a melhor Powerline. coisa que já foi inventada na Eu humanidade. não sei o que é assim. isso. Gente, é muito bom. Você é um aparelhinho, tem da D-Link, tem da TP-Link, que você bota ele na tomada e ele No pela modem, rede né? Do lado do elétrica- modem. Você conecta um no modem e aí ele pluga esse daí na tomada. Tipo, é o macho e a fêmea. O macho vai na tomada. Isso, um vai na tomada do lado do modem, que aí você liga pelo cabo, e aí o outro vai em qualquer outra tomada da sua casa e ele pega e redistribui o Wi-Fi pela... Caraca. É bruxaria. Ele Isso, passa a internet pela rede elétrica. Vou baixar Se for agora a mesma rede rede Vou procurar elétrica na agora isso casa, aqui, velho. cara, você Exatamente. coloca na tomada, Gente. tipo assim, 2 andares, sabe? Você Isso, põe na tomada, se for a mesma rede elétrica, aquela tomadinha que eu carregava pra tudo que é canto também, né? Assim, putz, eu ia pra sala, eu levava pra sala. Eu ia pro escritório, eu levava pro escritório. E essa tomadinha, ela vira um roteador e ela tem 2 entradas de cabo também. Que Então isso, você pode usar mano. via cabo e Wi-Fi também. Então, por exemplo, aqui em casa, eu moro numa casa e minha mãe mora na outra. Então, a gente tem o roteador aqui, né, na minha casa, e na casa da minha mãe a gente colocou do lado da TV e eu puxo a TV dela por cabo. Que isso, cara. Então, é diferente daquele distribuidor, né, de Wi-Fi, que parece que aquele divide o sinal, fica ruim pra caramba. Isso, esse é muito bom. E depois que eu coloquei isso aqui, realmente melhorou bastante. Só que eu já tive alguns problemas com ele também. Mas assim, recomendo pra quem tem problema de sinal em casa, é uma boa opção. Ele tem uma vida útil, né? Acho que o meu durou uns 2 anos. Sei lá, Sério? Eu não 2 sabia anos. disso, não. O meu tem menos de 1 ano, então, por enquanto... Mas vale cada centavinho investido, assim. Se você é de São Paulo ainda, não é tão caro, né? Ele é mais ou menos, acho que R$170, se eu não tô enganado. E vale se for bem um só, né? Uma fêmea só. Tipo, um macho e uma Isso, fêmea. Porque tem uns que vem exato. com mais fêmeas, vem com 2 ou 3. O kit é maior, é verdade. Mas assim, em relação à internet é tranquilo agora, né? Porque eu tô com a net. Mas eu falei agora aqui do Powerline e do lado dele tem um ventilador. E que pra mim aqui no Rio isso é um grande problema. Não sei se tá na pauta aí do Berg, é algum tópico.
Porque quando você grava com um ventilador do teu lado, mesmo ele no fraquinho, fica aquele ruído maldito Não tem no fundo. como, cara. No Cara, verão eu gravo com ventilador, cara, mas assim, Nossa. Então, tem uma estratégia aqui. Sofrência. o Rio aqui é 40 graus, mas eu não uso ventilador justamente pra não atrapalhar o áudio. Cara, Então termina a gravação, eu tô pingando de Cara de podcast responsa. raiz mesmo isso aí, né? Grava Esse de biquíni, merece, grava... Esse merece respeito É um mesmo, sofrimento, cara. Tá cara. vendo? Tudo é por vocês, ouvintes. Aí, ó, tá vendo? É. Exato, Fechar a exato. janela pro cachorro não latir lá fora, não passar um motoboy no seu quarto aqui, né, cara? Pô, te falar, teve um dia que o cara entregou um iFood no meu quarto, você acredita? velho? Praticamente, porque, porra, o barulho... Não, o carro do... O cara que vende 30 ovos, passa toda hora. Nossa, cara... À noite, quando grava o carinha da rua, o segurança da rua, que fica com aquela barulhinho. O segurança. O segurança da rua. E tem um, olha só, é muito engraçado, que eu e o Jujuba, a gente fala assim, muito entre muitas aspas, que é o cara que vende pamonha às 10 da noite. Aqui. Ah, sempre tem. Você tá zoando. Gente, mas 10 horas da noite, pra mim não é 10 da noite pamonha, é não. puxado, Pra hein? mim, Nossa, olha... comer pamonha 10 horas... Essa pamonha é recheada com cogumelos alucinógenos, então, né? Pois é, Só pode assim, eu ser. não sei, porque, cara, 10 horas da noite... É a paconha, né, cara? Paconha. Porra, comer milho 10 horas da noite, você tá de sacanagem comigo, né? Tá vendo? Então, Mais um paconha. tópico do Vitor aí, cara. Barulheira, cara. Incrível isso, cara. Conheço gente que tem horário pra gravar em condomínio, né? Nossa. Assim, eu não Sim. entendo muito não, que eu falo, caramba, cara, você vai berrar? Que não é possível, mas realmente, cara, dá pra ouvir, cara, os vizinhos de baixo ouvem mesmo, realmente, cara. Ah, é porque é apartamento, né? É, também. aquela parede Não, eu moro em fininha, casa. né, cara? Putz, Aí a galera, aí eu pego e falo assim, vamos gravar fulano? Aí a pessoa, cara, que horário? Eu falei, cara, geralmente eu gravo umas 8h30 da noite. Cara, eu posso no máximo até 9h40, 10 horas, senão a síndica vai apertar o interfone. Nossa. Eu falei, nossa, cara, como Que assim, loucura, cara? né? Que louco, mas acontece muito, velho. Nossa. Pois é, aqui eu nunca tive esse problema não, porque o meu horário padrão de começar a gravação é 10 da noite. Nunca ninguém reclamou, já fui até 2 da manhã, mas esse é um problema mesmo, porque dependendo do prédio, né? Ah, Então- não só prédio, né? Tem muita casa que ela divide parede. A casa É aqui verdade. mesmo. A minha é assim, mas sei lá, é antiga, então acho que a parede é mais grossinha, né? A minha é assim, então é super engraçado. Eu gravo e aí eu fico pensando na dificuldade que tem, porque na sala a gente fez uma reforma, então lá tem massa, tudo, o que facilita pro som ficar preso nesse ambiente, né? Porque som é onda, bate e volta, beleza. Sim. Não vai passar pela parede, vai vazar pro vizinho. Só que quando eu tô gravando, sei lá, com o Rodrigo e ele tá no escritório, assim, você escuta 2 vezes, sabe? Nossa. Ô, louco. É, porque eu escuto ele falando no escritório e aí eu escuto ele pelo fone, assim, com, sei lá, 0,5 segundos de diferença, assim, sabe? Então, assim, é loucura. E aí a gente fica pensando quanto que a gente pode atrapalhar até os vizinhos, porque se eu escuto a minha vizinha, sei lá, fazendo janta pra ela, Ufa, e eu escuto achei a outra que você andando de fosse outra salto, coisa. com certeza. Aí eu fico imaginando loucura, sabe? Que a pessoa só ouve metade de uma conversa, né? Tipo, Aí você aproveita e bota de trilha sonora. Deixa eu ir pro próximo tópico. Cara, esse daqui vai pegar muita gente que tá ouvindo que é podcaster aí, com certeza. Divergências de equipe, cara. Esse daqui é pra quem tem Nossa. equipe. Não é o meu caso, mas já tive muita divergência com equipe, né? Felizmente, graças aos universos aí, eu não tenho mais esse problema. Mas sim, quando as ideias da equipe não batem, cara. Como fazer? Já passaram por isso? Passam por isso? Como é que é a relação de vocês com a equipe do podcast de vocês aí? Pode começar, Vitão. Então, cara, aqui no Midcast a gente começou ano passado, era eu, o Márcio, o Renan e o Lins. Eram 4 pessoas. E isso durou mais ou menos até o 10º episódio da primeira temporada. E nesse curto espaço de tempo, que, sei lá, durou 4, 5 meses, a gente começou em janeiro, a gente teve muita divergência. E não é fácil realmente você alinhar todos os pontos para poder combinar o que vai ao ar, qual pauta que vai fazer, qual viés que vai ser utilizado, é bem complicado. Você tem que ter não digo nem uma amizade, mas um alinhamento com as pessoas que você tá pensando em montar um podcast, por exemplo, porque isso vai gerar conflito mais para frente, você querendo ou
não. Às vezes você nem quer que seja gerado conflito, mas isso vai acontecer. Então é um fator muito complicado para quem faz podcast. Quem não tem essa questão de ter equipe faz tudo sozinho, né? Desde a definição da pauta até a edição e tudo mais, ficam, assim, entre aspas, mais fácil, mas é um grande problema para quem é podcaster, sim. E a gente já viu vários podcasts acabarem justamente por conta de divergências na equipe, né? Então, sim. é um bom ponto para ser levantado mesmo. Sim, cara. Jujuba, você passa por isso, já passou? Tipo, a equipe é o que não falta no Portal Deviante, né, cara? Como lidar com o ego de tanta gente, ou se a galera for mais respeitosa, mas como lidar com as opiniões opostas de tanta gente naquele bendito portal, cara? Cara, eu tava falando, né, antes da gente começar a gravar, tava falando com o Vitor que hoje a gente tem em médias, acho que a gente tem, chegamos a 100 colaboradores no portal, já, entre pessoas que gravam, que fazem pauta, que escrevem os textos, então a gente tem muita gente, mas assim, olha, eu sempre tive muita sorte, desde que eu entrei no Deviante, né, quer dizer, era SciCast antes, aí virou o portal, e agora é o Megazord, que a gente brinca. Então, assim, desde que eu entrei, eu sei que já... Pode ser até que antes, né... Era um projeto menor, então era um projeto mais de pessoas, né, assim, então tinha uns arranca-rabo, assim, mas eu acho que hoje é tão mais de ideias, né, o portal, ele é tão pensado, todo mundo que tá lá se dedica tanto que pode parecer mentira, mas assim, a gente não briga, nós temos um conselho, né, nós temos uma administração por isso, grande, né, cara? que define, a gente tem pautas, a gente tem equipe de pauta, coordenador pra tudo que é lado, então, cara, não temos, assim, muitos problemas de divergências de ideias, até porque tá todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo a fim de falar de ciência divertida, de divulgar, e ainda mais no momento que a gente tá, né, da vida. Mas então, assim, Missangas, que eu gravo também, é uma delícia, o Guaxa, qualquer loucura minha, ele embarca, qualquer loucura dele eu embarco, então é bem suave. E agora no podcast novo, ó, o Jabá, Catim, que eu tô falando sobre psicologia, também é muito tranquilo, eu e o Rigoli, a gente é muito alinhado nas ideias, então, e é muito gostoso, eu acho que assim, eu vejo que às vezes tem uma galera que separa, eu acho super triste, mas eu fico muito feliz porque, assim, o nosso projeto, pelo menos, não é feito de pessoas. Assim, se eu não tiver lá, se o Guaxa não tiver, sabe, se a galera que tá hoje, daqui 1 ano, tiver uma equipe totalmente nova, a ideia tá lá. Então, ele é feito de ideias. Então, cara, eu espero muito que um dia sabe, eu não quero que acabe nunca esse projeto. Show, então, cara. não temos muitos problemas, não. É mais assim, atrasou a pauta. E agora? O convidado não pode nesse dia. Assim, o mais infernal de gerenciar, e aí o Fencas faz isso com maestria, agenda da galera pra gravar. Esse é o mais difícil. Sim, tá. Domênico, e aí, já tretou muito ou você tem essa mesma sorte? Realmente eu fiquei impressionado que não tem problemas no SciCast, assim, não que eu queria, mas assim, é muita gente, né, cara? Eu tô surpreso também aqui. Fiquei surpreso, tipo, já tive equipe de 5 pessoas e já deu um arranca-rabo danado, imagina 100 pessoas, né, cara? Mas que bom, né, cara? Pois é. É outro tipo de galera, né, cara? Mas, Domênico, já passou por isso, esses perrengues aí de... Não necessariamente briga, mas assim, cara, não tô mais afim de gravar com essa pessoa, não rola mais, acabou o tesão mesmo, assim, a equipe não tá mais se dando bem, já passou, tá passando por isso, como é que é? Lave a alma, né? Bom, lá no Cabuloso Cast, nós tínhamos uma equipe fixa, que era o Lucien, eu, a Priscila e o Lucas. Só que no Cabuloso Cast tinha uma característica interessante, que era o podcast era do Lucien, ele chamava quem ele queria e gravava de acordo com a vontade dele, e a gente nem ficava sabendo muito bem o que ele tava fazendo, sabe? Ele dava conta de tudo. Então ele só convocava a gente pra gravar alguns específicos e a gente gravava e ia bem. Tanto que a longo prazo, assim, ficou meio que ele sendo o cara que não lia nada, eu sendo a pessoa que tentava mediar o bom senso, a Priscila era aquele ponto tranquilo de calma, gente, vamos viver bem, e o Lucas era o cara que só reclamava de tudo, sempre sabe? Tem, então, né, cara? E sempre tem um que não faz nada, só grava e valeu. Sempre. Mas ali no caso nem era tão complicado, porque o Lucien ele fazia tudo, desde preparação de pauta, convocar, agendar horário, editar e lançar. Então beleza, a gente realmente só gravava, né? Quando a gente formou o Perdidos na Estante, que aí acabou o Cabuloso Cast, né? Ele começou a caminhar pro final, aí a gente meio que tentou dividir as coisas. Então eu fiquei como apresentadora do Perdidos, então eu cuidava tanto da apresentação quanto da edição, publicar
e divulgar. Minto. Na época eu editava e colocava lá. Aí a Priscila fazia a publicação dos posts e a divulgação. E o Lucas preparava a pauta. Joia, beleza. Até o dia que, cadê a pauta? Puta, não tem pauta. Ô fulano, você marcou a data? Ou não marquei? Ou cadê o post? Ou você divulgou? Ou não sei o quê. E aí ao longo do tempo, eu comecei a perceber que gerir uma equipe é muito difícil, né? Sim. Gerenciar uma equipe. E aí eu falei, gente, seguinte, não dá pra eu ficar tentando apresentar um negócio e editar correndo aqui contra o tempo, porque a minha agenda às vezes não tá batendo com a de vocês não bate entre vocês e comigo, então deixa que eu faço. E aí nesse deixa também que eu faço, várias coisas aconteceram na vida de todo mundo. Sim. E pra resumir o Balacobaco, eles não fazem mais parte do podcast, não fazem mais parte do site, né, e estão com outros projetos aí, uma nova fase da vida. E aí eu fiquei com Perdidos, e agora eu tô reformulando a equipe, então eu tenho hoje o Hamilton e o Paulo Vinícius, que estão gravando comigo, mas aí, de novo, né, a vida acontece. Então, por exemplo, o Paulo tem lá os horários dele de aula, o Hamilton foi embora pra Irlanda, Eita. ele vai fazer... E aí eu fiquei, agora fudeu, porque agora eu vou ter que descobrir qual horário que bate com o horário de todo mundo e não sei como é que vai ser, né? Mas eu gravo muito com convidados, e aí acontece às vezes não que o convidado fale coisas que a gente não gosta, não é isso, mas, por exemplo, eu não permito discurso de ódio, né, em nenhum episódio que eu faço, eu não permito, por exemplo, desrespeitar algum livro, né, então assim, a pessoa pode até falar alguma coisa assim, eu vou lá, edito, corto fora e acabou. Sim, é mais Mas prático, eu não né? chamo de novo, né, então, né, vai ficando meio estranho, né. E lá no podcast delas também eu tenho essa mesma linha, né, eu chamo as meninas, nós gravamos, e a minha dificuldade, na verdade, hoje é de não ter uma equipe. No podcast delas tudo bem, porque eu não preciso, porque o objetivo é justamente que toda mulher possa publicar por lá. Então, ok, né, é mais tranquilo. Agora, no Perdidos já embaça bastante, porque como é um podcast de análise de livro, eu preciso de alguém que tenha lido o livro, que consiga gravar naquele horário pra seguir aquela proposta da pauta, né, que é conversar sobre tal livro. E aí, nesse de ler o livro, se ninguém leu, não tem com quem gravar, entendeu? Vira um Difícil. monólogo. Não tem como Mas você fazer. já chegou a gravar sozinha? Eu já cheguei a gravar episódio sozinha, mas eu acho que só pro podcast delas não publiquei, eu acho. Mas eu já cheguei a gravar pro Perdidos na Estante, por exemplo, o episódio só eu e mais uma pessoa. Sabe? Porque, sei lá, a terceira, a quarta e a quinta não leram, não puderam, caiu a internet. Olha, eu não consegui terminar de ler, olha, não gostei desse livro. E aí é tipo, é eu e fulano e vamos, entendeu? Não, sim. E lenha. E, por sinal, um dos melhores episódios que eu fiz, que foi sobre um livro que ele é muito pouco conhecido no Brasil, que é o Ministério da Felicidade Absoluta, eu fiz só eu e o Paulo. E até que foi interessante a experiência, né? Porque aí é uma outra forma de você conduzir a conversa e tudo mais, sabe? Né? Então, acontece. Hoje eu falo, queria muito uma equipe, porque eu já tenho todos os livros selecionados que vão ser feitos até dezembro, já tenho mais ou menos as datas de gravação, e aí o pessoal lê, né? E, tipo, não leem. E aí eu fico... É porque Eu fico, livro é uma então, coisa mais gente. complicada do que assistir um filme. Assiste esse filme aí, 1h30 de filme. Agora, livro, cara, aí realmente tem que ler o livro, cara. Não é só ficar na frente dele. E livro é 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo aí do tamanho do livro, cara. Então, rapaz, podcast de livros é uma coisa a se respeitar, tá? Porque, ó, realmente ainda é mais complicado pra fazer. Como alguns ouvintes sabem, a Domênica também sabe, fazia parte de outra equipe de podcast, mas assim, eu acredito também que foi erro de todo mundo, cara. Eu acho que eu era mais novo também, a gente tava com essa ânsia de simplesmente gravar pra tentar ser famoso, sabe? E crescer rápido e assim, hoje com Fábulas realmente tá maior do que qualquer podcast que eu já gravei, mas eu acho que a idade colaborou muito também. Eu acho que a imaturidade colaborou muito também, sabe? Tipo, na equipe, cada integrante da equipe tinha um podcast dele, sabe? Então ficava uma guerra dentro do próprio site de qual podcast queria ser o melhor, sabe? E meio que eu tava me dedicando, aí um se dedicava mais, aí era a semana do podcast da pessoa, aí a pessoa nem editou ainda. Aí aquilo foi me desgastando. Aí eu cheguei num belo dia e falei, galera, valeu, falou, né, cara? Tipo. Mas assim, hoje tá tudo bem. As pessoas já gravaram comigo, que era do site, já gravaram aqui no Confábulas, tá tudo tranquilo. Mas eu acho que tinha muito a ver com a idade também, cara. Tipo,
foi outro tempo, era mais moleque, mais cheio de si, sabe? Confábulas também me ajudou muito a rever isso daí também, conforme eu fui gravando. E hoje eu sou uma pessoa bem melhor, mas com certeza foi erro meu também desse conflito de equipe. E hoje eu não, ao contrário da Domênica, que queria sim ter uma equipe, hoje eu não quero ter uma equipe. Mas assim, realmente, cara, eu quero ser dono 100% do que eu faço. Eu lanço episódio de quinta-feira, domingo quero lançar um extra, ligar o microfone e falar, vou lançar também. Sabe? Sim. Porra, não tô afim de gravar essa semana, não vou lançar nada, mesmo que eu tenha 4 episódios aqui no desktop. Não quero, sabe? Novembro eu quero encerrar a temporada e voltar só no ano que vem? Faço. Sabe, eu adoro essa liberdade de ter uma parada minha. Tipo assim, tive essa péssima experiência, eu tenho inveja de que tem uma equipe maravilhosa, conheço pessoas aí que tem verdadeiros amigos na equipe, cara, que ri junto, que é zoeira. Pô, atrasou, beleza, não teve jeito, não precisa ficar bravo. Isso que era o problema, às vezes, Sim. a pessoa atrasou porque, mano, aconteceu alguma coisa, sofreu um acidente, algum problema familiar, e mesmo assim eu ficava bravo, sabe? Não, como assim, cara? Esse que é outro problema também. Então é você entender a sua equipe, realmente a pessoa não atrasou, a pessoa não deixou de fazer porque ela tá com preguiça, não gosta mais do podcast. Infelizmente aconteceu coisas na vida dela, né? E você entender isso também faz parte de deixar uma equipe boa de verdade, né, cara? E é foda isso. Respeito, né? Eu acho que o respeito cabe em qualquer situação, mas aí é um lance importante da gente ter bem claro, e é uma coisa que eu acho que a gente só aprende mesmo com o tempo e experiência, que vai muito de encontro ao que você tá falando, Bergs, que é a gente saber o seguinte, mesmo que você tenha uma equipe, né? Eu tenho lá no Heitor Cabuloso uma equipe gigantesca. Primeiro porque não tem só o Perdidos lá. Tenho Perdidos, tem o Covil Geek Especial, tenho Falha Crítica, tenho o Boteco dos Versados. Tá vindo mais podcasts. A gente tem uma equipe de quase 30 resenhistas. Já cuidei de uma equipe de mais de 40 colunistas no site, que agora não tem mais e tudo mais. Beleza. Então, assim, é entender que cada um tem um ritmo de trabalho e também entender, quando a gente tá falando principalmente de podcast, que depende desse negócio de você acertar horário, ter disponibilidade de estar na frente do computador, com uma internet que funcione, com equipamento que funcione, que são coisas que a gente já falou aqui, né? Porque, sim, o seu microfone pode não funcionar no dia, a sua internet pode cair naquele dia. Mas a gente entender que, fora essa questão do compromisso, tem a questão do seguinte, as pessoas talvez não vão se importar tanto quanto você, assim como você não vai se importar tanto quanto elas se importam com outra coisa. Maravilhoso. Então tem isso. Exatamente. Perfeito. Sempre vai ter alguém na equipe que gosta mais do projeto. Sempre tem alguém assim, pô, tá gravando porque gosta, mas, cara, tem a galera que tá estudando e tá se dedicando em outra parada ainda mais, e você tá se dedicando quase 100% naquilo, e isso pode dar um conflito de ego incrível, cara. Tipo, você não vai conseguir entender por que ela não ama tanto o projeto quanto você, né? Exato, cara. Eu tive muito isso no Midcast quando a gente começou, né? Como eu falei, comecei com mais 3 e, tipo, eu claramente tinha muito mais, assim, paixão pelo projeto, queria fazer a coisa andar do que os outros, mas, tipo, não era culpa deles, né? E realmente você só para pra entender depois que a coisa passa, pelo menos no meu caso. Por exemplo, sei lá, o Robson, ele tava numa outra fase da vida, com problemas pessoais, o Renan tava estudando, o Márcio, ele só queria gravar, não queria se comprometer com outras coisas, então, e eu tava num outro ritmo. E aí tipo, quando eu comecei, a gente gravava, vamos gravar e vamos ver no que dá. E aí, como eu fui pegando gosto com a coisa, principalmente depois que a gente participou da campanha do podcast delas, que aí veio a Júlia, a Luana e a Clarice, que fazem parte do Midcast eventualmente elas conseguem gravar lá comigo, eu tomei gosto pra, tipo, caramba, eu gostei dessa coisa de produzir podcast, pô, tentando semanalmente, vou querer lançar, e eles não estavam no mesmo ritmo, e isso acaba gerando conflitos. E aí eu queria até aproveitar o gancho, se tiver Fica tempo aí, Bergs, que é tipo assim, quando você está montando um podcast, acho que 2 perguntas que são essenciais para quando você começa, seja você sozinho ou com a equipe, que é: qual a sua real motivação para estar fazendo aquele podcast e o que você espera dele a médio, longo prazo, curto prazo, que é o que você também falou. Tipo, se eu não conseguir lançar o episódio essa semana, tem problema? Será que tem que realmente ter sempre uma pauta bonitinha, tem sempre que ter uma edição redondinha? O que você
tá esperando desse podcast, né? O que você espera com isso? Eu acho que esse debate, seja você com você mesmo ou com as pessoas que vão participar contigo, eu acho que é de extrema importância para você começar um podcast ou qualquer outra coisa, né? Para justamente diminuir esses conflitos que vão ter lá na frente, né? Que é muito o que a Jujuba falou do Portal Deviante, que é a ideia, né? O que vale mais é a ideia que tá ali e as pessoas que vão entrando, ou elas estão juntas na ideia ou não, né? E aí só entra um detalhezinho, né? Que aquele detalhe que é muito bom e isso serve para tudo na vida, que é, você marcou uma gravação, sei lá, quinta-feira, 10h30 da noite. O seu carro quebrou. Meu, a não ser que seu carro quebrou 10h29, e aí você está errado, porque esse horário você já deveria estar na frente do computador, não é? Você avisa pra pessoa, meu, não consigo, desculpa aí, te falo depois. Não faz a pessoa ficar esperando você 3 horas na frente do computador. Entendeu? Verdade. Então tem esse detalhe, assim, porque existe uma diferença de você abrir mão de tudo na sua vida, porque a vida acontece, imprevistos acontecem, e você desrespeitar o horário do outro, a vida do outro. São coisas muito diferentes. Então acho que cabe aqui também esse paralelo de avisa, aconteceu uma emergência, eu não consigo, e segue a vida. Se a pessoa quiser gravar sem você, porque ela não tem opção, ela vai e aí você entende. Do contrário, com certeza, ela vai se esforçar pra encaixar você em outro lugar, entendeu? Então, né, responsabilidade também é muito importante aí. E quando se trata de equipe, depois, sei lá, de 5, 6 vezes que a pessoa atrasa, não se importa, não te avisa, ou você percebe que ela não se importa tanto, ou você começa a perceber que às vezes a pessoa não quer mais fazer também. Porque pode ser um sinal disso e ela não sabe como chegar, Mas tem que jogar limpo, cara. Você tem que jogar limpo. Cara, como é que tá? Você tá animado ainda com o projeto? Fala aí. Ou a pessoa também tem que ter igual que eu fiz, cara. Tipo, não tô mais afim, muito obrigado aí. A pessoa também, porra, ela que tá vacilando também, pô, ela não tá mais afim. E o que tá impedindo, cara? Não fala, eu não tô né? mais afim, cara. Você não é obrigado também a continuar numa parada, ainda numa parada que você não ganha nada, sabe? Tipo, você ganha experiência, ganha os amigos ali, mas, tipo assim, é uma coisa que, né, tá pagando suas contas ali. Então, a única coisa que faz você gravar podcast, que é você gostar disso, e você não tá gostando, por que você tá gravando, né? Então, gostei muito desse tópico aí, foi bem esclarecedor aí, principalmente eu acho que muito ouvinte podcaster vai se identificar, né, cara? Você já passou, vai passar por isso. Vamos correr aqui para mais um tópico. Esse daqui, quem nunca passou por isso não é podcaster, hein? Já fica essa cagação de regra, que é perder gravação, cara. Clássico. Clássico. Problemas técnicos em geral. Domênico é a prova disso, já passou isso comigo já. Várias vezes. A nossa primeira gravação sobre decepção e rancor, eu e a Júlia Brasolin, meu ouvinte aí também é podcaster, gravamos, episódio maravilhoso, incrível. Quando eu fui editar, o meu áudio tava todo picotado, todo corroído, alguma coisa do tipo. Falei, não acredito que eu perdi essa merda. Eu não acredito que eu perdi. Aí eu tinha pedido, coincidência, eu não peço para as pessoas gravarem um backup e tudo. Eu peço pra pessoa gravar a faixa dela, sabe? Mas a Domênica gravou o backup, cara. Aí eu falei, caraca, você gravou, passa pra mim, por favor. O áudio não tava lá, aquela qualidade toda, né? Como estaria se eu tivesse feito a merda da minha parte aqui, né, cara? Mas ela conseguiu passar pra mim, eu salvei um episódio, tá postado aí bonitinho, só ouvir. E no podcast dela, chamei a Karina, chamei a Tata Finoto, que gravou comigo no episódio anterior, nós o podcast, que eu disse lá no início, né, cara? E, infelizmente, também o áudio deu um problema no fio do meu microfone aqui, meu áudio ficou com uma voz horrível, cortou um trecho gigante da gravação e eu... Cara, eu fiquei muito triste aquele dia, cara. Eu fiquei com vergonha de mandar mensagem pras 4 meninas que participou. Falei, desculpa, deu problema aqui, vamos tentar numa próxima gravação. Uma puta vergonha, cara. Já aconteceu com vocês essa merda, que é a pior coisa que pode acontecer na vida de vocês? Sim ou não? E aconteceu com você. Tirando essa merda, né? Já aconteceu lá no Perdidão na estante? Não, cara, assim, eu precisei zoar você, mas claro que não foi exclusividade. Droga. Claro que não. Não, já aconteceu. Esses dias mesmo, que dia que foi? Semana passada. Vou datar a gravação, posso? Sim. Nós estamos gravando no dia 19 de maio, que é o dia da final tão esperada de Game of Thrones. Beleza. Exatamente. Não é? E aí, sim, nós assistimos
assistimos aqui em casa o episódio às 10 horas da noite pela HBO, porque a gente grava um Covil Geek especial na segunda-feira, 8 horas da noite, com outras pessoas. E esse episódio ele é lançado no mesmo dia, ele não tem edição, né? A gente só trilha ali o começo e finalzinho dele pra marcar as coisas, e são só comentários, beleza. Aí, semana passada, nós fomos gravar e o Rodrigo, ele tinha uma outra gravação, podcast The Libraries Open. Uhum. E lá é uma rádio ao vivo, né? Então eles gravam ao vivo, transmitem pela rádio online e depois eles upam e distribuem no feed. Porque se não tem feed, não é podcast, mas isso é polêmica, deve estar no episódio anterior. Tá no primeiro tópico. Enfim, cara, o que aconteceu? Abri aqui o maravilhoso do Ocan, que é um programa que ele faz captação de tela do computador, ou ele só grava o áudio. Normalmente o pessoal utiliza bastante pra fazer tutorial de YouTube, pra mostrar vídeo, ou aplicativos, enfim. Eu falei, não, fica tranquilo, mozão. Eu gravo tudo, né? Beleza, e pau. E tacamos no Hangouts ao vivo, e eu taquei aqui no Ocan, beleza? E eu gravando a minha faixa separado, beleza? Acabou, e eu correndo porque eu queria subir logo, eu precisava editar, né? Equalizar ele e tal. Liberei o Ocan. Só tava a porra da minha voz, porque eu configurei errado. Mano. Então ficou só eu. E aí eu... isso. Caralho, né, meu? Aí Aí foi aquele dedo no cu e gritaria pro Hangouts terminar de processar o vídeo de 1 hora e tanto, né? Nossa. Peguei lá, aí vai lá, publicar o vídeo, pra baixar o MP3, pra abrir o Audacity, mudar MP3 pra WMA, pra Wave, pra poder limpar com o Levelator, pra poder equalizar não sei o que, pra tirar o começo e o fim, pra colocar trilha, pra subir. E eu, meu, por que eu não olhei na configuração do Ocan? Então, assim, acontece do mesmo jeito que já aconteceu também da outra pessoa não ter gravado, Nossa. e aí o backup ter perdido, já aconteceu, acontece, esse tipo de coisa acontece, mas é triste, não é? Poxa, Pô, cara, chateia, né? O Vitor, em pouco tempo de midcast, né, cara, 2 anos aí, 3 anos, já conseguiu passar por isso pra ser batizado como podcaster, cara? Já consegui sim. Eu não lembro qual foi o episódio, mas já teve episódio que a gente perdeu a gravação, mas eu não me recordo qual que foi, mas depois o tema foi ao ar. Mas recentemente eu uso o Skype, né? Eu sei que a Domênica não gosta, mas... mas vem aqui então, vamos enfrentar de fora, lá fora, vem aqui. Te pego lá fora. Não, olha, eu só lamento por você, né? Fazer o quê? A pessoa quando tá assim ainda tem esperança, vou fazer o quê, né? Um dia ele percebe. Mas aí, recentemente, no último Midcast Política que a gente gravou, né, que lá no Midcast a gente tem um dos formatos é o Midcast Política, onde a gente debate os principais temas que ocorreram aí na política nacional dos últimos, 15 dias e tal. E aí eu uso aqui o programa que ele grava a conversa inteira, porque como eu tenho pouco tempo de editar, então eu não peço para as pessoas gravarem cada uma sua faixa, pego aquele que grava a minha faixa sozinho e a outra faixa com todos os convidados juntos. Eu não sei o que aconteceu nesse dia, eu não tenho a menor ideia, mas simplesmente esse programa não gravou a minha faixa. Nossa. Eu fui, gravei tudo Que bonitinho, beleza. ele salvou. Quando eu fui abrir pra editar, simplesmente a minha faixa não tava lá, dos convidados estavam e a minha nenhuma, Meu zero. Deus, cara. A sorte, e tinha sido uma gravação de 2h30, foi o maior programa que a gente Caralho, gravou até mano. agora. Xadrez verbal no Só- bagulho. Pois é, e aí eu tenho que ficar cortando lá, o Rodrigo até reclama que eu fico censurando ele, porque ele fala pra caramba, né? Mas aí o que aconteceu? A sorte é que ele lá botou pra gravar pelo Skype, porque o Skype agora tem gravação nativa dele, que aí ele grava em MP4 e depois você converte e tal, e foi o que salvou o episódio, porque foi pouco mais de 1 hora de episódio, eu não tinha minha gravação lá, a minha faixa, e aí esse backup do backup, que o meu backup também travou e não funcionou, ele salvou o episódio, que é até uma dica que pra quem tá ouvindo, tá começando, sei lá, é ter pelo menos 2 backups, por garantia, porque algum dia um vai dar merda. Eu tô gravando em 3 nesse Pois exato é. momento aqui, eu tô gravando... E eu tô gravando também aqui mais um backup dessa conversa por segurança, porque vai que, Tô né? gravando no Reaper, no Boa. Audacity, e tem a mesa de virtual voice meter que tem uma fitazinha que você pode dar um hackzinho nela também. Eu tô dando um hack nela também. Provavelmente não vou usar, mas foda-se, né, cara? Tô gravando também. Melhor exatamente. sobrar do que faltar, né? Com certeza. E falta a Jujuba falar esses perrengues. Tanto tempo que ela faz podcast, é impossível que ela não passou por isso, né, cara? Cara, já. E assim, no Missangas, a gente já perdeu um episódio, porque a gente chamou uma amiga minha que é chefe, foi um dos primeiros Missangas que a gente gravou, e o áudio dela ficou muito ruim,
na época a gente não tinha essa malícia de gravar backup, né? Então a gente perdeu esse episódio porque, assim, ela não topou gravar de novo. Ela tinha participado de um programa, na época, né, que ainda não era tão comum, mas, assim, ela participou de um programa de culinária desses da TV e tal. Foi super bacana a gravação. E aí ela ficou bem brava. Tipo, a gente nunca mais falou. Ficou brava, mano. Caraca, velho. Ficou, Nossa, cara, ficou. Eu não, tipo, ela nunca mais me respondeu. Quem sabe um dia ela grave comigo. Então, assim, perdi esse Missangas. Já perdi alguns episódios, assim, de SciCast por ter dado pau no Audacity ou alguma coisa assim, mas a gente tinha backups. Só que tem uma coisa muito engraçada, gente, que olha só, lembra que eu comentei do fone, né? Da Apple, o problema de ficar dentro de um aquário, blá, 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 aquela coisa toda? Sim. Então, já aconteceu de eu regravar todas as minhas falas pra, acho que 4 ou 5 episódios do Missangas. Meu Deus. Tudo, regravar tudo, porque Você tá zoando, a gente velho. não tinha. Não. Justamente assim, pra gente ter as nossas falas separadas, eu peguei o áudio geral e gravei em cima das minhas falas. É muito louco isso, né? Que Parece isso, coisa de cara? maluco. Doido. Você dublou, Regravei você com, se assim, dublou. tipo, alguns segundos de delay. Tudo, risada, reação. Nossa, até pra a ir. risada, cara. Meu Deus, ela atuou no bagulho, velho. Tudo. Se alguém descobrir quais foram esses episódios, foram 4. Eu lembro que foi Nossa, bem no começo, mano. assim. Então lá, tem 4 que eu regravei tudo. Não recomendo, tá? Porque é muito ruim. É horrível, cara. Mas é isso aí, cara. Tá lá. Deu certo, Caraca, mas assim, velho. não. Nossa. Porque eu o Missangas nunca são fiz 40 isso. minutos, né? Eu nunca Mas- fiz isso, mas uma vez eu vi, por uma questão dessa do áudio ter falhado, o Rodrigo, ele tinha um podcast pra lançar, tipo, sei lá, daqui 2 dias, e aí tava super em cima, e aí o áudio dele não tava dando certo pra editar, ele parou, deu play e regravou fala por fala, meu, pra não ter que Nossa marcar de Senhora. novo com os convidados. Eu fiquei no escritório olhando assim pra ele trabalhar, e ele de costas pra mim, eu pensando, esse puto é um personagem. Sabe? Mas tudo porque parecia que ele tava de verdade conversando, Um sabe? psicopata. Meu, Mas não. quando você é host, você ainda consegue fazer isso, né? Agora, quando você é o convidado, aí é não meio tem complicado, né? Não dá, né? Mas assim, uma vez eu já gravei, né, em cima de áudio geral, que é mais fácil, quer dizer, é mais fácil porque você se ouve, mas é mais difícil porque você nunca sabe quando vai ser sua entrada, né? E já gravei de áudio meu mesmo, que ficou ruim, mas que eu consegui pôr e dava pra ouvir, tipo, um áudio bem zoado, faixa única, e eu gravando na de baixo. Então eu sabia mais ou menos quando ia entrar a minha frase, não fazia ideia do que eu tinha falado, porque eu não tava ouvindo nada da conversa, não tava ouvindo um geral, tava ouvindo só o meu, e eu falava assim, putz, tem um waveform ali, eu vou falar alguma coisa, já ficava esperta. Sim. Cara, é uma loucura, sério, Não, mas eu tá já lá. gravei Parabéns, trechos. Jujuba, Não, parabéns. parabéns. Nossa, que coisa... Tá vendo, ouvinte? Dá valor Não Missangas me- não me aí, orgulho, porra. mas- Dá um valor aí, ó, tá vendo? Cara, mas é porque a gente tem que valorizar o áudio, né? Com A gente, certeza, aqui, eu mano. acho que o podcast brasileiro putz, Cara, a gente é guerreiro, muito cara, na bom. A moral. gente preza muito pela qualidade. Então a gente faz essas loucuras mesmo, assim. Pô, porque a gente é muito guerreiro, mano. a gente já gravou com alguns convidados super legais e que a gente não podia garantir a qualidade do áudio, mas aí a gente avisou, sabe? Olha, gente, não vai dar. A gente já gravou com o Falcão, por exemplo, e Sim. ele tava, tipo assim, gravando do notebook dele, com a gente do lado batendo papo, Nossa. sabe aquelas coisas assim? Tipo, cara, muito difícil. A gente já teve alguns convidados que foi treta e backup pra sempre. Muitos backups, Muitos. principalmente quando é um convidado que você não pode perder. Exato. Quando a gente gravou, cara, a gente gravou com o Paul Zalum, né, que é o Bigman. Sim. E, pô, era assim, o cara tinha uma janela curta de espaço, ele tava, tipo, em Los Angeles, a gente gravou num horário nada a ver, assim, tipo, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e a gente tava com 5 backups cada um, pra garantir que não ia perder o negócio, sabe? Claro. Nossa, oportunidade Mas- única, né? Nossa, pois é, então... Cara, esse negócio backup, de gente, gravar, backup. de gravar o podcast, eu ainda não fiz essa loucura, acho que eu nunca farei. Se acontecer do meu áudio perder, eu sempre tento jogar fora. É divertido, é divertido. Por mais que eu ame essa mídia, mas assim, eu já gravei trechos, tipo, falei o nome errado da pessoa. Ou tipo, eu já gravei com meninas da rádio CBN, eu falei CBN no começo, aí ficou horrível. Aí eu tirei esse CBN e falei CBN, aí coloquei lá no começo. Tipo, algumas coisinhas assim, cara, sabe? E já dá uma preguiça do cacete, velho. Você tá editando, puta, tem que abrir aqui, falar, inserir lá, nossa, agora gravar um episódio inteiro de novo. Você praticamente se dublar, não, cara, parabéns.
Tem que aplaudir aqui, porque você, o Rodrigo também, salva de palmas aí, porque, cara, isso daí é coisa de guerreiro, cara. Na moral. Então, de parabéns. Mas é divertido, ó. Fica a dica, assim. Ah, Um dia muito pega sua divertido. Não faixa deve e ser deixa. divertido, não deve ser, não. Não, nos primeiros 10 minutos até que é, mas depois... Depois... Claramente vai bater na deprê, né, cara? E assim, você não pode errar. Porque se você errar... quer dizer, eu era muito noob, né? Eu não ia começar a gravar do mesmo lugar. Então, assim, eu não podia errar. Porque se você erra, aí uma coisa vai encavalando na outra e já era. Sim. É, como tudo na vida, né? Você falou Pois uma é. palavra errada, fica blá 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 blá, né? Já era. E aí você tenta se refazer, aí a outra frase já tá rolando, e você, ai, caramba, editor, ai, eu tenho mania de ficar conversando com o editor. Então, treta. Incrível, cara. Cara, É. complexo. Então, digo novamente aí, perder gravação é o batizado do jovem podcaster brasileiro aí. Então, Sim. Com você que tá certeza. começando podcaster, cara, uma hora você tem que perder uma gravação pra dar valor e pra se batizar, cara. Pô, eu já perdi um que eu era host. Nossa senhora. Eu já perdi, assim, mas foi engraçado. Agora eu rio, né? Mas assim... Tem que rir, né? Fazer o quê? Eu gravei, tipo, como no Deviante a gente grava com bastante antecedência, né? A gente tem, às vezes, um mês Sim. de margem, um pouco mais. Então, assim, eu tinha gravado, tipo, no começo do ano, e esse episódio ia pro ar em julho, Aham. mais ou menos. E daí, putz, eu gravei, né? Sei lá, mandei, subi o arquivo e tal, deletei. Beleza, tá. Vou deletar. Nunca deletem, gente. Fica a dica. Nunca deletem. E daí o editor falou, seu áudio não tá lá na pasta. Pô, 6 meses depois, Nossa, sabe assim? velho. Porque ele não editou lá em janeiro, quando eu pus. Ele foi editar em junho, pra sair em julho. E daí eu, caramba, não, deve tá lá, não sei onde tá. Procurando backup 1, procurando backup 2. Eu tenho HDs, né? Eu faço umas redundâncias muito loucas. E não acha. Putz, eu tinha desmontado o computador, aí eu peguei o HD, né, dele mesmo. Botei no outro computador pra ver se eu tinha achado nada. Cara, eu chorava, mas eu chorava tanto. Eu tava, tipo, numa semana de prova, sabe? Caralho. Tipo, tudo acontecendo. E eu sentei no chão, assim, e eu comecei a chorar muito. E todo mundo... E eu, ai, gente, eu perdi o arquivo, e agora? Porque são 6 pessoas, né? Assim, Aham. o SciCast nós gravamos em 6 ou 7 pessoas. E eu falando assim, caramba, eu era host, tipo, eu não podia ter feito isso, porque não tinha nenhum geral, né? Como eu fui a host, a gente não tinha backup. Só que aí eu tive uma brilhante ideia de procurar na minha lixeira e tava lá. Cara, Caraca, que você sorte. conseguiu, cara. Que massa. sim, eu consegui. Esse episódio tá aí. Olha, é um episódio que a gente gravou sobre Backups. antibióticos, eu acho. Alguma coisa assim que eu fui a host. Foi um episódio que só tinha meninas gravando. Foi bem girl power, bem divertido. Ufa, e foi sofrido esse. Não, Mas tá maravilhoso, maravilhoso, cara, maravilhoso. Perder gravação é uma delícia, cara. É credo, mas que delícia. Nossa. É incrível. E vamos lá, encaminhando aqui, penúltimo tópico, a gente tá acabando os tópicos aqui. Esse daqui a gente conversou durante o começo da gravação, que é problemas de agenda, cara. Encaixar horário com convidados. Dá o exemplo aí da Jujuba, cara. Eu queria muito gravar com a Jujuba. Cheguei na DM e falei... Olá, Jujuba, aqui é o Berguinho do Confinha e aqui queria gravar com você pra gente trocar uma ideia, falar sobre o podcast. Ela falou um negócio que eu falei, eu acho que vai ser impossível, né, cara? Então, querido, eu não consigo gravar à noite, durante a semana. Sim, eu Só à faço tarde. faculdade. Eu falei, cara, aí eu pensei comigo mesmo, eu sou proletariado, não tem como eu gravar à tarde, e ela não tem como gravar à noite, cara. Eu nunca vou gravar com a Jujuba e final de semana até posso, mas tem mais 2 convidados pra chamar e pra acertar esse quebra-cabeça aí. Felizmente, Domênica fechadona comigo aí, deu. Que e lindos, o Vitão obrigada, também conseguiu aí. Com certeza apanhou da patroa, né? Porque tinha que sair com a filha dele, mas deixou a filha amarrada lá no quarto e gravou comigo aqui. Não! Mas tudo bem. Primeira Não vez que eu tô faça isso. gravando no final de semana. Olha só, desculpa, gente. E esse que eu acho que, Nossa. pra mim, é o único problema de gravar sem equipe. Pra mim é o único problema, porque assim, nem sempre eu vou ter que chamar pessoas novas, né? Tipo, tem muita gente que já voltou e voltará. É isso aí, força total. Mas é esse problema de administrar a agenda dos meus convidados, cara. Outro exemplo, queria muito gravar com a Cíntia do Chá com Rapadura. Ela mora na Inglaterra, 5 horas de fuso horário. Sim. Eu falei, vai ser impossível gravar com ela. Ela queria muito gravar, mas ela só pode gravar, tipo, até 10 horas da noite de lá, e é num horário que eu ainda estou trabalhando aqui. Eu falei, caramba, o Sim. que eu vou arrumar? Aí surgiu um feriado de Sexta-feira Olha. Santa. Aí eu falei, cara, tem que ser Boa. esse dia. Mas assim, tem mais 2 convidados pra eu chamar. Aí chamei mais 2 que também conseguiram, a gente gravou
na sexta-feira, 4 horas da tarde. Como estamos gravando aqui. Não é feriado lá, é só aqui. Aí deu pra gravar. Mas assim, é um quebra-cabeça que eu tenho que fazer praticamente quase toda semana, cara. Né? Tipo, ainda mais com pessoas um pouco mais artistas que já vieram aqui. Que tem uma vida completamente diferente. Só pude gravar com pessoas assim nas minhas férias. Que é à tarde, na hora do almoço, por exemplo, sabe? Porque o almoço dessa galera é bem diferente, é um horário doido, à noite essa galera tá em outra vida, né? É isso, cara. Vocês têm esse problema com agendas, vocês têm bastante convidados no podcast de vocês. Como é que é aí começar com o Vitão? Pode falar, Vitor. Então, você até falou essa questão de Londres, aí eu lembrei que eu já gravei num final de semana, que foi o episódio de viagens da primeira temporada, que eu gravei com uma amiga minha, que ela mora em Londres. E aí também foi assim também, eu gravei num domingo de manhã. Olha aí, cara. E aí... e aí a Júlia e o Renan também participaram, os dois com uma voz de sono do caramba. E ela, tipo, de boa, né? Tipo, depois de ela almoço. Ela de boa. Ela esperando a hora do almoço lá. Mas deu certo. Mas isso aí que você falou, cara, é importante mesmo, essa questão que, tipo, atualmente no Midcast eu comando tudo sozinho, né? Eu tenho o pessoal, o Rodrigo e o Diego que participam do Midcast Política, a galera que participa de um episódio ou outro, mas vários episódios eu também tô na mesma que você, que é, tipo, tem que montar a agenda e montar o quebra-cabeça com os convidados. Isso é bem complicado mesmo. Mas, por exemplo, eu montei aqui o formato lá do... Vou fazer jabá aqui de novo, né? Que é o Segue o Fio, que é um formato interessante. Por quê? Porque até a Domênica e a Jujuba já participaram lá, que a pessoa narra a thread lá do Twitter e depois me manda o áudio. Então isso acaba sendo uma forma de eu conseguir ter a participação de pessoas que eu gostaria da podosfera, e através desse formato a pessoa te manda a narração, depois você publica e ela é, vamos dizer assim, a dona do episódio, porque só tem ela narrando. Então assim, é uma alternativa para quem não consegue. Mas você falou também de agenda. Uma vez eu tentei agendar com o Cris Dias lá do Braincast pra ele gravar uma pauta nossa que era de situações babacas de São Paulo, e ele falou também essa mesma coisa. Eu vi esse episódio, muito bacana. Esse episódio ele foi um dos mais ouvidos, inclusive, já nessa temporada, e ele também tinha esse problema de gravar à noite, quando eu falei, não, eu geralmente gravo 10 da noite. Ele falou, pô, cara, esse horário 10 da noite é meio foda, tarde pra mim e tal, E eu tava querendo lançar o episódio, então, tipo assim, eu também não tentei agendar pra um outro horário, até porque eu também trabalho. Então essa questão de agenda é bem complicada, mas até quando você às vezes tem equipe também, é aquela coisa que a Domênica falou, né? Você agendou tudo direitinho ali, vamos começar a gravar 10 da noite de uma quinta-feira. Aí dá 9h55, não tem ninguém online. Ninguém te responde no WhatsApp. Caralho, doido. Nossa. Ninguém dá sinal de vida. Então, tipo assim, eu acho que agenda e edição acho que são um dos maiores desafios de qualquer podcaster, porque nunca é fácil, sempre tem alguma complicação pra atrasar a sua vida, cara. Cara, doido. Domênica, você é sofredora disso também? Nossa, eu sou a rainha da sofrência com agenda, gente. Nossa, vocês não têm ideia de como... Nossa, meu, assim, níveis que se eu paro pra olhar, sem brincadeira, assim, eu broxo, sabe? Assim, em todos os níveis da minha vida, assim, sem exceção, em todas as áreas, porque eu tenho uma rotina que ela já é um pouco complicada por causa do meu trabalho. Eu trabalho com consultoria, então cada dia eu tô num lugar diferente, eu não sei onde eu tô. Sim. E a coisa tá num ponto hoje que, assim, eu não sei, sei lá, daqui um mês em que estado que eu vou estar. Então tá meio insano. E aí nisso eu tenho o quê? Datas para publicar o episódio e datas para enviar o episódio com conteúdo extra e já editado para os padrinhos. E aí, meu irmão, se vira. Se vira. Eu tinha meio que programado, assim, com essa questão de acertar a minha agenda pessoal, né, com enfim, atividades de casa, plus visitar a família que mora fora, mais não sei o que lá, de gravar normalmente de domingo. Tava tudo ótimo, até... Não, então, era o meu dia de gravar. Eu gravava normalmente de domingo, 8 horas da noite. Só que assim, entrou o Game of Thrones, então eu não posso começar a gravar 8 horas da noite, porque 10 horas da noite eu tenho que atravessar a cidade pra poder assistir o Game of Thrones. Então cancela esses 2 meses e vamos mudar. Então eu tava gravando à tarde mesmo. Eita, participações especiais. Mutei. Participações especiais, né? Então, pra mim, é difícil, e aí acontece muitas vezes esse negócio do não consegui terminar de ler o livro, a pessoa diz, tipo, no sábado, 6 horas da tarde. E aí você fala,
putz, meu, você vai me falar isso agora com 3 horas, sabe, de espaço pra eu conseguir outra pessoa, né? Uma dica que eu dou com relação a isso, e eu acho que é válido, inclusive, pra qualquer pessoa que for participar, que foi convidada ou que vai convidar, trabalhe com horários reais. Então é assim, ó. Domênica, vamos gravar. O Berg chegou pra mim assim, tá livre esse final de semana? Eu queria gravar um episódio. A primeira pergunta que eu fiz foi, oi, beleza, super quero, quando? Né? Sim. E ele, é domingo, tal horário. Eu, beleza. Porque se ele fosse assim, então eu ainda vou ver? Aí eu ia falar, então, não, Berg, é foda. então você vem e me fala, que aí eu te falo. Porque, né, nem sempre, por mal ou não, as pessoas têm uma disponibilidade gigantesca de tempo, né? Sim. Que nem o Vitor tem, sei lá, a família dele, tem filhos, enfim, filhos têm Sim. toda uma demanda própria de horário, né? Eu não sei como é que é a demanda de vida da Jujuba, enfim. Mas que nem a minha, sei lá, fora eu precisar coordenar, às vezes, chegada de um cliente de fora da cidade onde eu moro, pra poder bater com o horário que eu tô aqui, tem as gravações com o Vig especial, tem as gravações do podcast dela, tem a edição que eu tenho que fazer, tem que cuidar de não sei o quê. Sim. Sem brincadeira, é a agenda. O Bergs me chamou, eu não pus na agenda, se ele não tivesse me chamado de manhã, eu nem ia lembrar. Tá ligado? Sim. Porque assim, eu tô no modo automático, cozinha e para a semana, senão você não tem o que almoçar. Nossa. Entendeu? Então, né? É complicado. Então, gente, seríssimo. Vamos gravar? Vamos. Chega com horário. Olha, eu gostaria muito de gravar um episódio com você em tal dia, em tal horário. Se você não tem, você pergunta pra pessoa que horário você pode. E acerta a agenda com base nisso. E aí, não faz isso, de tipo, faltando 5 minutos pra entrar, a pessoa não dá nem sinal de vida. Isso é cruel, cara. Já algumas gravações do Midcast da primeira temporada sofreram com isso, da pessoa sumir, não aparecer, ou começar 1 hora depois. É muito complicado isso mesmo. É foda. E sem falar que assim, eu não sei vocês, mas eu gravo com pessoas que eu realmente me importo. Não só no nível de... Eu nunca gravei com alguém porque, se eu gravar com fulano de tal, que faz parte de tal podcast grande, eu vou ganhar like. Não, nunca foi isso, né? Foi um tópico do outro episódio, cara. Tipo, não é nada por interesse. Ai, meu Deus, eu devia estar lá. Eu sabia que eu devia estar lá. Eu ia causar altas guerras lá. A Domênica de Cultura de Paz ia cair inteira ali. Mas, enfim, eu não faço isso. Eu chamo as pessoas pra gravar comigo de acordo com o que eu imagino que elas vão se sentir confortáveis ou que eu as conheço, enfim. E eu gravo porque eu me importo com a pessoa, eu me importo com o projeto, né? Então, respeita, sabe? Só respeita o horário das pessoas, porque se você combina comigo, sei lá, quinta-feira, 10 da noite, e aí você me fala, tem que ser às 10, porque normalmente eu saio do meu trabalho às 7 da noite, tem trânsito. Deu 10h15, deu 10h20, você não chegou? A minha cabeça vai ficar pensando, o que aconteceu? Será que sofreu um acidente? Será que eu tenho o telefone de alguém pra avisar? Você entendeu? O meu me preocupar também vai me causar um estresse, a pessoa fala, não, eu só esqueci. Aí você fala... Nossa... Cara, aí pode xingar que tá liberado nesse caso. E sobre esse negócio sobre esses horários aí da Jujuba, que é porque ela estuda, enfim, tá tentando construir uma vida melhor, né, nesse futuro maravilhoso aí. E a sua agenda para os seus podcasts? Como funciona? Você só grava final de semana, então? Como é que é, cara? Cara, então, pois é, assim... Porque, apesar de você falou, né? Poxa, eu trabalho. Olha, eu também trabalho, gente. Só que eu faço home office, eu faço muito freela. Então, assim, eu consigo... Durante o dia, eu tenho uma maleabilidade maior, porque aí eu, né, tipo, se eu tiver que gravar à tarde, eu posso jogar o trabalho pra noite, quando eu volto da facu. Mas, basicamente, de segunda a sexta, eu tenho faculdade, não rola. E eu gravo, então, assim... Por exemplo, teve um feriado, o professor cancelou alguma aula, ou alguma coisa do tipo... Eu consigo gravar projetos regulares. Por exemplo, o SciCast a gente grava durante a semana. Segunda a quinta só, né? Sexta é liberada pra todo mundo. Raras exceções a gente grava fora disso, mas geralmente é isso. O Missangas, eu tava falando pro Vitor antes da gente começar a gravar. Eu faço por semestre. Então a gente grava uma maratona de 1 semana e meia de gravação, 3 episódios por noite, né? Quando eu tô de férias. Então janeiro e julho a gente faz todos os episódios do semestre. E aí só, por exemplo, a primeira temporada desse ano a gente gravou em janeiro e agora eu tô entrando de férias. Assim que eu entrar, a gente já vai começar a gravar a segunda parte. Então eu tenho episódio até o comecinho de agosto, né? Gravado do Missangas. E depois a gente vai pra segunda parte. Correria total. E é bem tranquilo, assim. E assim que a gente desligar esse, eu vou gravar o próximo, que é de psico, né? O pessoal já tá
Já tá lá a postos, porque também eu gravo 2, a gente grava assim 2 por vez, porque como ele é quinzenal, então a gente sempre grava em blocos pra garantir que vai ter. Tá vendo? Melhor tipo de pessoa. Tá vendo que incrível, organização, cara. Porque eu trabalhava com isso, né? Eu trabalhava com publicidade antes e eu era coordenadora de produção, diretora de produção, então eu acho que já tá é hábito já, ser a doida da organização. Pra organizar a agenda também tem um lance, tipo, de chamar a pessoa, cara, com bastante, pelo menos, antecedência, cara. Tipo, alguns dias antes, ou depende 2 do convidado, dias antes, e também aquele lance. E aí, confirmado pra hoje mesmo? Como é que tá? Porque às vezes a pessoa não é nem por maldade, ela esquece mesmo de, pô, não vou poder... Ou vou ter que fazer um compromisso, mas esqueci de avisar que não vou poder. Então manda você que é o interessado, cara. Você que tá chamando. Sim. Pô, confirma com todo mundo. E aí, tudo certinho? Deu algum problema? Putz, cara, eu esqueci de falar que não vai dar. Mas aí você perguntou, tipo, de manhã, sabe? Até lá você resolve, cara. Sim. E fica a dica também pros ouvintes aí. Problemas de agenda, eu acho que, cara... Mas no fundo eu gosto, cara, de organizar a agenda, cara. Eu gosto de encaixar as pessoas. É um desafio, legal, né? cara. Eu vou te falar. Olha... No final eu vejo, caramba, olha, eu consegui chamar as pessoas que eu queria. É muito bom, cara. Sim. Não é? Isso é maneiro ótimo mesmo. isso, né? É muito bom, cara. Não, olha... O Fencas, que geralmente... O Fencas e o Tarek, né? Cada um tem uma função ali, né? Na coordenação do Deviante. E o Fencas e o Tarek, eles ficam nessa responsa de organizar as agendas, né? Eu cuido das pautas. Então, assim, enfim, cada um tem um lance. E o Fencas ama Excel. Não sei se vocês conhecem. Fenquinhas, o louco do Excel. E, cara, é incrível você olhar a planilha, porque ele faz um cruzamento de dados. Ele pede, tipo assim, no começo do mês, pra galera mandar as agendas. Então, pensa, Que doideira. equipe de gravação, eu acho que chega a umas 50 pessoas. Então, assim, me mandem as suas agendas. Ele joga tudo na planilha pra gente ir cruzando dados e ver quando a gente pode sugerir uma data. Doido, é bem complexo. Que doido, cara. É doido. Agora, você quer uma coisa que ajuda muito pra quem trabalha com equipe pra acertar a agenda? É você criar uma agenda dentro do Google. Ah, do sim. Google Agenda. Sim. Meu, porque assim, aquele negócio está na sua fuça, colorido, maravilhoso, né? Então é uma forma de ajudar, sim. Eu gosto muito disso. Foda. E ter uma noção também, mas quando você tem uma equipe, as pessoas sabem normalmente da sua vida, né? Dos seus horários, então é diferente. Sim. Com convidado já é um pouco... Eu concordo com o Bergs que você chega e confirma. Agora, quando é sua equipe, meu, poxa, se você é equipe, você é equipe. Sim. Não haja tem que estar como todo uma. mundo no mesmo fazer bonde, jus né? ao nome, Querendo né, a cara? mesma coisa. Equipe é o que essa porra, cara? É. Equipe, todo mundo ali. Mas o que o Bergs falou é um negócio interessante da expectativa, né? Que às vezes você tem uma expectativa na pessoa que vai participar, que acha que ela tá toda certinha lá na vida dela, esperando aquele momento mágico pra gravar com você, e às vezes não é isso, né? Às vezes a pessoa tá enrolada com outras coisas, então essa questão de trabalhar a sua expectativa, até pra você não se decepcionar, é sempre muito importante, né? E o respeito também, que a Domênica falou, de você respeitar o seu convidado, ou sei lá, o seu participante. E um outro ponto importante que eu acho legal, por exemplo, no meu caso, eu tenho que agradecer também muito a minha esposa, né, no caso, porque, tipo, eu tenho uma filha. Se ela não tivesse, compartilhando disso comigo, eu não conseguiria gravar vários dos episódios do Midcast, né? Porque às vezes começa a gravar 10 da noite, justamente por conta dela, mas às vezes ela ainda tá acordada. E aí, quem ficaria com ela se ela não compartilhasse disso comigo? Então, acho que também é um fato importante, porque vários podcasters, sei lá, são casados, tem filho, enfim. Então, ter uma pessoa ali pra te ajudar, mesmo que nos bastidores, fora do microfone, também é importante nessas coisas do dia a dia, né? Que são comuns a todo mundo. Maravilhoso, maravilhoso. Com certeza. Incrível. Tenha uma rede de apoio, né? Que entende o que você faz. Exato. E pra quem tá ouvindo, gente, não é fácil. Porque considera, eu não sei como é que é a relação de vocês, mas pra mim, a importância de fazer podcast e editar e lançar, enfim, é quase como um trabalho, sabe? Sim, pra mim também. Então, meu, não tem esse negócio de, sei lá, deixei de fazer e tudo bem, eu lanço daqui 6 meses. Não, não é assim. Tem gente que leva como hobby mesmo, né? E vai fazendo conforme dá e tal. Então, às vezes consegue até gravar, sei lá, 20 episódios e editando aos poucos. E eu olho e falo, que ótimo que você consegue. De verdade, adoraria ter, sei lá, 5 episódios lançados já. 5 episódios já em edição. Sabe? Falar assim, olha, estou tranquila. Né? Mas não é meu caso. Com nenhum dos projetos. Aliás, eu termino um projeto e falo, que projeto novo que eu posso fazer, não é mesmo? Tem isso, Tá, né? A louca dos projetos. O que eu faço da meia-noite às 6? Dormir pra quê? Não é? Preciso Então, dormir mesmo?
mesmo, né, tem isso, né? E a gente não consegue, meu. Imagina que você... Eu não sei como é que é o grau de envolvimento e tudo mais, mas se eu for parar pra pensar assim, no Perdidos, do momento que eu escolhi o livro, e aí eu comprei, o livro chegou, beleza. Vou começar a ler. Se eu demorar uma semana até esse episódio ser gravado e editado, são quase 3 semanas da minha vida de trabalho pra um episódio. De 1h30, 2 horas, né? Porque eu tenho tempo de ler, fazer a pauta, convocar a equipe, gravar ali umas 2 horas, 3 horas. Pra editar, eu edito mais ou menos ali, pra cada 1 minuto, de 3 a 4 minutos eu demoro. Que agora ainda tô mais ou menos rápida nisso. Aí editei, aí eu vou trilhar. Meu, aí você vai procurar música, vai fazer não sei o que lá. Enfim, sabe? Você coloca lá 40 horas de trabalho pra fazer uma edição de um programa de 2 horas, sabe? Então, assim, é muito tempo. Por quê? Porque hoje eu não tenho, por exemplo, mais o apoio que eu tinha quando eu morava na casa do meu pai, que ali a gente tinha toda uma organização familiar que, sei lá, eu não tinha que lavar minha roupa, passar minha roupa, eu tinha o suporte de pequenas atividades que hoje eu preciso separar um horário da minha semana X pra fazer. Por quê? Porque se eu não fizer, meu, eu não tenho roupa pra vestir, entendeu? É assim que funciona, né? Então, tem essas coisas também que o pessoal não tem nem noção que a gente passa lá de cá, que é o quê? É a vida acontecendo, né? E aí Isso. cada um tem as suas demandas próprias. Sim, foda, fudido. E vamos para o último tópico aqui. Esse tópico que eu acho muito interessante, já... Alguém perguntou também no Twitter, isso eu respondi com muita propriedade, porque é o que me atinge bastante, mas sempre a gente vai tentando se renovar, que é a motivação, cara. Quando bate a bad vibes, quando não temos mais inspiração, quando acontece problemas pessoais, e também um dos problemas mais importantes que me faz exaltar ainda mais o podcaster brasileirinho aí, pois não ganhamos dinheiro suficiente, né, cara? 99% da podosfera é isso, a gente grava por amor. O que fazer quando a gente tá desanimado pra gravar, cara? O que vocês fazem aí? Eu queria saber se vocês têm alguma dica, ou se realmente, cara, eu fico sem gravar mesmo. Quando motiva de novo eu gravo. Como é que é essa relação quando bate a bad aí, quando você tem problemas realmente pra resolver e tem que deixar, infelizmente, o podcast de segundo plano. O que você tem a dizer pra nós aí, Jujuba? Cara, eu acho que assim, como você falou, né, a gente grava por amor. No Deviante a gente fala sobre divulgação científica, que é uma coisa que a gente tem muito amor e cada vez mais a gente tá tomando porrada, né? Nos dias de hoje a gente é anti-vaxxer, a gente tem terraplanista, assim, muitas coisas aí, né? Se a gente grava qualquer coisa de história, já vem a polarização política. Véio. Se a gente grava vários temas aí, né, que rolam e parece que sempre tem uma intenção por trás. É complicado. Mas eu acho, assim, pra mim... e desanima, cara, você vê assim, às vezes você... É muito triste, né? Porque entrar e deixar um comentário negativo ou entrar e xingar aquele podcast por qualquer coisa que você não gosta é muito fácil, né? Demais. É muito fácil a gente reclamar das coisas e é muito difícil as pessoas elogiarem. Então, assim, a gente tem muita sorte no Deviante porque muita gente interage, a galera manda muito carinho, a gente tem os nossos patronos, né, que mandam mensagem direta pelo WhatsApp, pelos grupos. E então, assim, quando eu tô desanimada, parece que é uma coisa. Vem, na hora, alguém me manda um e-mail, a gente recebe e-mail de... Cara, já recebi e-mails, assim, que me fizeram chorar, que criaram amizades, que hoje eu sigo as pessoas, sabe? Gente com depressão, gente que mudou a vida... porque ouviu a gente e falou, não, olha só, puxa, eu sou babysitter e agora eu vou ser, tipo, tem uma ouvinte nossa, né, que é babysitter nos Estados Unidos, e foi estudar enfermagem porque gosta muito do nosso trabalho e hoje ela tem uma vida super bacana, eu acompanho ela nas redes sociais, tenho mini ouvintes, assim, crianças de 9, 10 anos que escutam a gente, que adoram, que seguem nossos exemplos, sabe? Já ouvi, a gente acha que não, né, que a nossa vida não faz diferença, que os nossos hábitos, que as coisas que a gente faz não afetam o ouvinte, mas é muito impressionante. Já vieram me perguntar, tipo, essa menina mesmo, né, uma ouvinte mirim. Agora ela deve estar com 12 já, eu acho, mas assim, ela veio falar, nossa, Jujuba, você não bebe, né? Eu ouvi falar que você não bebe, eu nunca ouço você falando palavrão e tal. Eu acho isso tão legal. É verdade que você não bebe? Tipo, não, é verdade, eu não bebo. Então eu também não vou beber. Olha aí, cara, que loucura. Louco, assim, louco. A gente não tem ideia de como a gente entra na vida das pessoas, né? Imagino que vocês também recebam depoimentos assim. Nossa Senhora. E-mail de gente com depressão, nossa, me deixa arrepiada, assim, eu choro junto. E gente falando, gente que tá fora do país, que escuta a gente, que nós somos os amigos dessa pessoa, e eu me sinto
sinto amiga dos ouvintes, sabe? Porque eles vêm falar com a gente como se eles já conhecessem a nossa vida, porque a gente tá ali com eles, né? Toda semana. E às vezes eu vejo assim, se a pessoa vem falar comigo com uma proximidade, cara, eu sinto a mesma proximidade pelo ouvinte, sabe? Eu posso não conhecer a vida dela, mas eu gostaria, eu quero conhecer, eu quero saber. Porque eles mudam a nossa vida, eles também fazem parte. Se não fosse pelos ouvintes, eu acho que eu não estaria aqui. Maravilhoso. Sabe? É muito emocionante, assim. Eu tenho um carinho muito grande por esses projetos. E como vocês falaram, né, de amizades, os meus melhores amigos hoje estão no podcast. Olha aí, então, sim. Pô, a galera do Deviante, a gente é uma família mesmo. Então lá, eu tenho um carinho muito grande por eles. Então, muita coisa que eu tenho hoje foi graças ao Deviante, foi graças ao podcast, muitas amizades, muitas pessoas. E falar com o Bigman. Foda-se. Gente, né, meu cara? herói de infância. Isso foi graças ao portal e ao projeto, É isso né? que motiva, então, né? É muito incrível. Então eu fico super feliz e honrada por poder fazer isso, assim. Podcast realmente muda as vidas. Eu acho que todo ano é ano do podcast, sim, porque, cara, que mídia linda. Incrível, incrível. É isso, Falou gente. tudo, lindíssima, falou tudo. Domênica, estamos gravando podcast, tá bacana, mas assim, tem semanas que não dá, né? Tem semanas que, porra, não quero gravar, tá acontecendo muita coisa. E aí, você deixa de gravar ou você grava mesmo assim? Como que você lida pra ter até inspiração pra poder gravar podcast? Como é que é, cara? Olha, nossa, Bergs. Que Pergunta Uau. de $1 milhão, né? Pergunta bem pessoal, na verdade, né? Porque, pra mim, gravar podcast, como eu disse, é uma coisa que eu encaro, entre aspas, com um certo nível de profissionalismo, no sentido de que eu quero ter aquele compromisso e levar a sério, né? Porém, tudo que eu gravo tem um índice e um tato muito pessoal do que eu acredito, como eu vejo o mundo e, enfim, como eu tô me comportando no momento e tal. Eu não vou mentir e falar que, nossa, eu já participei de todas as gravações que eu queria, porque é claro que não. Olha aí. E até... não. Inclusive essa, né? Falei, tipo, sacanagem. Não, claro que não. Ai, olha, gente, não é fácil ser Tem que amiga dar do Bergs, descontraída, meu. né, Olha, cara? Já vivo, tava- hein? poxa vida. A pessoa obriga a gente a falar topster, entendeu? E ainda chega nesse nível. Mas enfim, não é isso que eu tô falando. Muita gente não sabe, mas eu tenho síndrome de ansiedade generalizada. Olha aí, cara. Né? Eu já fui diagnosticada há mais de 15 anos. E de tempos em tempos eu entro em espiral de crise. Então, hoje, né, com 30 anos nas costas, finalmente parece que eu estou começando a entender como o meu corpo e a minha mente reagem a isso. E parece que eu estou começando a aprender sobre alguns gatilhos que me ajudam a entrar em crise. Então, hoje, fazendo uma análise do tempo que eu faço podcasts, tem várias pautas assim, que eu li o livro, me preparei, eu vi o filme, enfim, me organizei e na hora não era autossabotagem, sabe? Entrei em crise, não deu, não rolou, e aí eu consigo até entender, né, se eu for parar pra pensar o que tava acontecendo na minha vida naquela época, enfim e tal. Então sim, acontece. No sentido de motivação também, existe alguns pontos de você fazer parte de um grupo como a Podosfera que muitas vezes são complicados. E, por exemplo, a Podosfera está no ambiente de internet e, como tudo que está no ambiente de internet, uma boa parte dela é movida a polêmicas, a críticas, a dualidade, a ficar falando mal do coleguinha, Sim. a ficar falando mal do podcast maior de não sei o que, de não sei das quantas e não sei o que lá, né? Isso não é uma coisa que combina com o que eu faço da minha vida ou o que eu quero para a minha vida, né? E aí, obviamente, que por causa disso eu pago o pato e o preço de não fazer parte de nenhum grupo fechado específico de nada. E como Perdidos na Estante é um podcast de literatura, é isso, né? É nicho do nicho do nicho do nicho. Existem vários outros programas e essas pessoas, parte delas se apoiam nas polêmicas e tudo mais. E como eu fico de fora disso, é inevitável que eu acabe não entrando ali naquele grupinho e tenha apoio daquelas pessoas Sim. e tal. O que está tudo bem, porque, né, ninguém é obrigado a apoiar ninguém, enfim, né, cada um faz o trabalho do jeito que quer. Isso dá uma certa desmotivação em alguns sentidos? Dá, do mesmo jeito que às vezes algumas polêmicas e algumas pautas também dão. Mas eu acho que o lance real que motiva, mesmo quando você tá, sei lá, cansado porque sua vida aconteceu 1 milhão de coisas e aí você não tá legal, ou você não tá dando conta da sua agenda, enfim, seja lá o que for, são aqueles pequenos depoimentos que surgem do nada
sei lá, no seu Instagram de alguém que fala, desculpa, viu, vim aqui e tal, eu só queria falar que eu conheci o Perdidos na Estante, ou eu só queria falar que eu conheci o podcast delas, e acho seu trabalho super legal, agora eu tô lendo tal coisa, obrigado, sabe? Ou um comentário no site, ou enfim, qualquer tipo de reconhecimento é muito válido nesse sentido, porque sim, dinheiro seria legal, eu adoraria ganhar dinheiro fazendo podcast, de verdade, sabe? Mas não tem como, né? No Brasil, pouquíssimas pessoas ganham realmente dinheiro fazendo podcast. São poucas, dá pra contar na ponta do dedo. E, gente, por favor, por mais que seja maravilhoso, você tem um padrinho, sei lá, de R$2.000, se for um programa semanal, R$2.000 de padrinho não dá pra nada. Tá? A real é essa, você não consegue pagar um editor bom com R$2.000. Então, assim, não é do jeito que as pessoas pensam, né? Mas eu acho que essa pessoalidade, ela é muito importante. Então, assim, eu adoro os meus ouvintes. Eu tive a oportunidade já na vida de conhecer vários deles. E é sempre uma experiência, assim, incrível, maravilhosa, né? É absurdo, assim, você ter de volta um pouco desse carinho. É muito bom você poder dar esse agradecimento de fato pra eles, porque se não tiver ouvintes, não temos nós do outro lado. Não faz sentido. Exato. A gente tá falando pra quem? Se eu quisesse falar só pra mim, eu faria um diário. Eu ia estar gravando um podcast, na verdade. Então, assim, e essa rede de pessoas que a gente acaba conhecendo, que dão oportunidade da gente estar em projetos legais, como é o projeto de vocês, como é o projeto da Jujuba, como são outros programas que eu adoro, que eu ouço e, enfim, não tô comentando em ninguém, gente, desculpa, né? Preciso melhorar isso. Mas, enfim, que a gente tá aí, sabe? Então, é muito bom. E eu acho que o importante de você se motivar é você saber o porquê que você está fazendo isso, sabe? É aquela velha pergunta da vida que é o porquê você faz isso, ou pra quê, né? O Perdidos na Estante é um podcast de literatura, por quê? No meio de tanta confusão e tanta cultura de violência e cultura de ódio que a gente tem hoje, os meus ouvintes têm, pelo menos a cada 15 dias, uma conversa leve e divertida sobre um livro. Ponto. Um livro que foi adaptado pra cinema, ou um livro que foi adaptado pra série, ou pra videogame, seja lá o que for, feito por pessoas que gostaram de ler, que gostam de ler, que estão fazendo aquilo porque acreditam na comunicação e têm algo a dizer, de forma que se você se interessar por isso, talvez você queira utilizar o seu tempo pra ler esse livro. Então é um bate-papo pra isso. Lá dentro eu também tô fazendo o desafio Leia Mulheres, que é um desafio feito pelo projeto de mesmo nome, onde uma vez por mês a gente lê um livro escrito por uma mulher dentro da categoria do desafio e a gente fala sobre ele. Por quê? Porque eu acredito que mulheres escrevem bem e eu sei que o mercado literário não valoriza as mulheres e eu quero que as pessoas tenham conhecimento de projetos feitos por mulheres, porque isso é uma coisa que eu acredito. Então eu vou ler pelo menos 12 livros em 2019 feitos por mulheres e eu vou gravar pelo menos 12 episódios em 2019 sobre eles. Então tá lá, é uma forma de fazer. Por que eu faço tanto a campanha, o podcast é delas, quanto o podcast é delas, que não é tão conhecido quanto a campanha, mas ele existe. E por que eu gravo, por que eu coordeno, por que eu recebo episódios, por que eu edito, por que eu publico esses episódios sem cobrar de nenhuma mulher, por que eu abro o site e eu falo, não gente, eu banco isso daqui, traga o seu projeto pra cá, pra rede, porque não adianta eu ficar só falando o quanto o patriarcado e o mundo é machista e o quanto, sei lá, sabe, as coisas não dão certo pra gente do lado de cá. Então, é uma pequena coisa, mas se você é uma mulher e você quer ter um podcast, eu vou te facilitar o máximo possível, para que você só sente e grava, e quando você quiser andar por si só, ou se você já estiver andando por si só, mas quiser toda uma rede de apoio, vem. Porque eu acredito que só reclamar é fácil. Mas, assim, além de ser fácil, não tá resolvendo, gente. Sim, tem muita coisa ruim no mundo. Claro que tem. A cultura de ódio tá aí batendo na nossa porta o tempo todo, mas só observar esses erros já não é suficiente, entendeu? Já foi. Então, o que a gente vai fazer de fato pra melhorar, enfim, a vida, o mundo, a sociedade, o podcast, seja lá o que for, entendeu? Então, eu meio que pego tudo aquilo que eu acredito na minha vida, que é uma coisa não só de entendimento do que eu tenho visto de errado, com o meu ponto crítico em cima disso, claro, mas em vez de eu ficar só reclamando, eu estou fazendo alguma coisa dentro do que eu posso hoje, com o máximo de dedicação possível e presença para transformar essa realidade em algo melhor. Maravilhoso. Entendeu? Eu não vou mudar o mundo, entendeu? Não sou eu que vou trazer a cultura de paz para o universo e vou empoderar milhares de mulheres. Mas se tiver uma mulher nesse país ou fora dele que quer gravar um podcast e acha que a sua voz importa e não sabe o que fazer, eu vou dedicar todas as minhas horas livres para ajudar essa mulher a fazer isso. Show de bola. Entendeu? Eu vou pegar esse livro e eu vou apresentar para os meus ouvintes. E é isso. E aí eles sabem e eu
gosto muito dessa certeza que eu tenho até pra comigo, que é o compromisso que eu assumi comigo, que é o meu compromisso de, sim, aplicar a cultura de paz, que é uma coisa que eu acredito em todos os níveis da minha vida, né? Literalmente. E também eu vou estar presente nisso e eu vou estar me dedicando 100% no que eu tô fazendo. Entendeu? Por quê? Porque é possível e porque, sim, como a Jujuba disse, tudo que a gente fala é ouvido e a gente tem esse poder de transformar vidas. Então, se durante 1h30 de uma semana péssima eu conseguir fazer uma pessoa dar uma risada, pra mim já valeu o dia. Entendeu? Porque eu também já recebi, né, feedbacks de pessoas falando, por exemplo, poxa, eu tinha depressão, e aí eu conheci vocês, né, lá do Perdidos, e, meu, vocês super me ajudaram, que vocês são minha companhia. Tem muito disso, sabe? Poxa, olha, eu tinha uma dúvida sobre planejamento familiar e tal, tava super confuso, e aí o programa do podcast delas foi incrível. Eu lancei um programa do podcast delas da terceira temporada recentemente, agora no mês de maio mesmo, que é sobre organização, com o objetivo de quebrar essa ideia sólida da rígida que a gente tem, que organização tem que ser tudo com horário marcadinho, tudo fechadinho, né? Por quê? Porque isso é uma dificuldade que eu tenho de me organizar, como eu tentei explicar, né, ali atrás nos tópicos anteriores. E eu conversei sobre isso, e aí tá tendo um resultado super legal de pessoas me chamando, puxa, isso abriu meus olhos e me acalmou, e agora eu vou fazer isso por mim. E é isso que eu quero que vocês saibam que, calma, nada está tão perdido assim. Sim. Entendeu? Existem possibilidades e a gente consegue. Então não é uma solução mágica pra nada, mas, né, se a gente pode se divertir, fazer com amor e com calma e com aquilo que a gente acredita, no meu caso, que é a cultura de paz, vamos fazer. Então, é sim, né, a ferramenta que eu tenho hoje e a forma de agir no mundo, uma das, onde eu sinto maior prazer e motivação de ocupar e de fazer, porque é uma forma que eu tenho ativamente, com as minhas ferramentas disponíveis, de fazer algo melhor pelo mundo, sabe? Ou pela sociedade, ou pelos meus amigos, enfim. A quem quiser, inclusive a mim mesma, né? Porque a gente também se transforma no processo de ser podcaster, né? Incrível. A gente não é Sim, quem verdade. a gente era no piloto, né? Isso é muito legal, é um processo muito bom. Né? Mas é isso. É maravilhoso, gente. Podcast é tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. Queria saber do Vitor aí, cara, já que também tem esse problema de organizar tudo sozinho, assim como eu. Como é que faz pra você lidar quando realmente não tem essa pessoa que é você pra organizar tudo, já que você é o centro do seu podcast? Cara, essa semana não dá, esses tempos agora não vai dar. Como é que você faz pra motivar ou você simplesmente não grava? Como que é a sua organização? Cara, isso é bem complicado, né? Eu sou o mais novo daqui, né, dessa gravação, tô desde 2018, mas tipo, eu já escuto podcast há mais de 10 anos. E eu acho que é um ponto legal da gente falar aqui, que você, quando é só ouvinte, eu falo com base na minha experiência, você não tem noção do que acontece realmente nos bastidores. Então, você não tem noção do que aconteceu na semana daquela pessoa para aquele episódio conseguir chegar no ar. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente tem sempre que pensar, seja você ouvinte ou podcaster, né? Que você tem que saber que tem uma pessoa ali do outro lado, né? Um ser humano como qualquer outro. Então, a questão da motivação, ela pode ficar variando de semana pra semana, né? Não tem muito jeito. Por exemplo, eu já gravei aqui episódio quando a minha filha tava com febre aqui em casa. Minha esposa cuidando dela, ela com febre, ela era bebezinha. Então, como é que você se concentra pra fazer um episódio desse jeito, né? Difícil, hein? Pois é. Só que você tem aquela questão, tipo, é como a Domênica falou, você tá fazendo isso aqui, por mais que a gente goste, pessoas encarem como hobby, tipo, eu faço no meu tempo vago. Eu procuro manter uma regularidade, né, de agora, nessa segunda temporada, lançar um episódio a cada 10 dias e tal, mas às vezes não dá, às vezes você consegue, entendeu? Mas assim, tem pessoas te ouvindo e é por isso que você tá fazendo, sendo hobby ou não, ou encarando isso como profissional. Então, assim, realmente é muito complicado você manter essa, como é que eu vou dizer, essa pegada, né? Uma coisa que falta muito também pra dar motivação, pelo menos eu vejo isso, é a questão do feedback. Porque, sei lá, teu podcast tem 2.000 ouvintes, né? 1.000 ouvintes, 1.000 downloads, sei lá. Você, às vezes, recebe 0 feedbacks, recebe 2 feedbacks. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, até pra quem tá ouvindo e não é produtor, que, tipo assim, se você gostou do episódio do podcast que você escutou, é óbvio que não dá pra comentar tudo. A gente sabe, eu, como ouvinte, não comento de todos os podcasts que eu ouço, mas se você puder comentar 1 ou 2, faz isso. Vai no Twitter, manda, sei lá, no Telegram, dá um jeito e comenta, porque isso é muito motivador.
eu vou dar um exemplo, por exemplo, já teve uns 2 ou 3 episódios do Midcast que eles só saíram na data certa, porque um belo dia eu tava em casa totalmente desmotivado pra fazer, pra sentar e editar, porque tá cansado do trabalho, cabeça cheia e tal, e aí de repente vem a notificação no celular, você abre o Twitter e alguém compartilhando seu episódio ou elogiando. Cara, na mesma hora, tipo, eu tava deitado já pra dormir, levantei, não, vou lá porque tem gente querendo ouvir. Fui lá pro computador e fiquei até 1h30 da manhã editando. Já teve, por exemplo, um dos episódios do Segue o Fio, que foi o Rodrigo Alves, que é lá do Vida de Jornalista. E tipo, ele me ajudou a fazer a pauta, ele condensou a thread lá do Ariel Palacio de uma forma brilhante, e ele mandou o áudio pra mim 11 horas da noite, sei lá. Quando eu recebi, eu falei, cara, o cara tá 11 horas da noite me mandando um áudio. Cara. Ele é muito gente boa. Então, assim, a pessoa tá te mandando ali quase 11 horas da noite um áudio pra participar do seu podcast sem querer nada em troca. Na mesma hora também eu peguei, fui editar o episódio, levantei, editei pra na madrugada já publicar. Então, assim, isso é a questão que motiva muito qualquer pessoa, né, e principalmente o podcast. Então, assim, é difícil, todos os pontos anteriores que a gente já falou aqui ajudam a desmotivar e a motivar ao mesmo tempo, a questão de agenda. Às vezes você chama um convidado, o convidado confirma que pode tal data e você não tá muito bem preparado ali pra fazer aquela pauta, então você dá uma certa desmotivada, tipo, será que vai ser legal? E às vezes você vai pra gravação, o convidado te ajuda pra caramba pra fazer aquela pauta, quase te leva nas costas, tudo. Então, eu acho que isso é muito importante também. E uma coisa que a Domênica falou da podosfera, né, de tem todas as tretas polêmicas, porque é um grupo muito heterogêneo, então tem de tudo quanto é tipo, então tem vaidade pra tudo que é lado, mas uma coisa que também pelo menos me motiva bastante é a generosidade de diversas pessoas na podosfera, cara, porque muitas pessoas com a generosidade delas em aceitar gravar com você, em aceitar te mandar um áudio, enfim, isso te ajuda muito a manter essa motivação de continuar gravando, continuar produzindo e colocar o episódio lá no feed pro ouvinte ouvir. A própria Domênica já participou do Segue o Fio, foi extremamente generosa, que ela mandou a gravação, parava, voltava, queria até agradecer ela aqui pessoalmente, ao vivo, né? E tipo assim, você vê que a pessoa ela tá interessada em te ajudar, então isso também é muito motivador. Então, se você tá numa semana meio ruim, se você é produtor, tá ouvindo aqui, tá numa semana meio ruim, putz, não tô muito motivado, cara, tá acontecendo um monte de coisa na minha vida, você tem 2 opções, ou você, né, para e dá um tempo ali pra você se organizar, mas aí eu recomendo que você avise os seus ouvintes disso. É muito importante você abrir o jogo com seus ouvintes, seja por rede social ou um episódio especial, ou então você tenta levar pro lado bom da coisa, que é pensa que tem sempre alguém ouvindo, alguém que tá interessado no que você tá publicando e tenta se agarrar a isso, se motiva com isso. Uma coisa que me motiva muito é na hora da edição. Às vezes eu tô cansado, tá, mas quando eu começo a editar, que eu vou lembrando aquele bate-papo, eu acho tão gostoso, tão legal, cara, que isso é também uma coisa que muito me motiva. Então, eu tô falando isso tudo aqui pra tentar ser positivo nesse ponto de desmotivação, porque se realmente você se deixar contaminar pela desmotivação do dia a dia e de todas as outras coisas que interferem, que é o que a gente já falou, fica muito difícil você produzir. Então, vamos lá, porque a podosfera, como a Domênica falou, a mídia podcast é uma coisa muito maravilhosa, e quanto mais gente produzindo, entregando conteúdo de qualidade, mais ouvintes satisfeitos e mais gente que vai ter a vida transformada também por conta da gente, né? Então eu fico com essa mensagem positiva aqui nesse tópico. Não, show de bola. Da minha parte, eu até disse lá no Twitter que eu tenho um sério problema que eu tô bem agora, daqui algumas horas eu tô ruim. Então, tipo assim, eu tenho uma bipolaridade. Eu não tenho transtorno bipolar nem nada, mas assim, eu fico bad vibe muito fácil, cara. Mas acontece, cara, acontece, é a vida, né? A vida é assim, essa gangorra, então, né? Aí eu gravo bastante episódio adiantado, eu gravo muito adiantado, porque vai ter semana, cara, que eu não tô afim de ligar o computador, cara. Vai ter dia que eu não tô afim de olhar. Por mais que eu ame o Confábulas, cara, o Confábulas é minha vida, cara. Tipo, mano, rapaz, sem o Confábulas nem sei o que seria, cara. Tipo, transformou eu de verdade. Mas assim, tem dia que eu não quero saber, cara. Tem dia que eu tô numa crise existencial fodida. Tem dia que eu olho pra aquele episódio que tá no desktop e falo, caralho, mano, será que é isso mesmo, cara? Eu ouço de novo, falo, não tô com vontade de subir ele. Por mais que ele esteja foda, não tô com vontade de subir. Aí depois vem
o instinto bom. Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Caramba, por que você tá assim? Então, tipo assim, eu tenho esse conflito pra caramba, mas realmente, cara, pessoas que vêm, principalmente no Instagram, que dá pra você conversar, tipo, um chatzinho bonitinho ali, pessoas abrem a vida delas pra mim, tá ligado? Os e-mails, enfim, isso motiva demais. Volta a dizer assim, você gosta de um podcast, ajude da forma que você puder, cara. Seja doando algum valor, ou seja, interagindo, cara. Interagindo de verdade. Eu gosto muito, cara. Continue fazendo. Quando a pessoa fala, continue fazendo, cara, eu tô aqui ouvindo. Tem ouvinte que tá desde o começo. Significa um mundo, Sim. não é? Isso é maravilhoso, Tem ouvinte cara. que tá desde o começo, cara, e eu vejo que a pessoa interage comigo até hoje no Twitter, cara. Querendo ou não, estamos no mês 5, vai sair provavelmente no mês 6 esse episódio aqui. 1 ano e 6 meses de Confábulas, cara. Passou assim, ó, numa estalada do Thanos, Rapidão, cara, né? tá ligado? E a pessoa tá desde o começo ouvindo, então isso motiva bastante aí. E, porra, fica esse pedido aí pra quem tá ouvindo, seja podcaster, seja ouvinte, é todo mundo igual, cara. Não é só porque você tem podcast que você é melhor do que o ouvinte, não. O ouvinte pode entrar no Anchor ali e fazer um podcast. Pronto, ele já virou podcaster. Exato. E aí? Exato. Sabe, tipo, quem é você, tá ligado? Já me iludi muito com esse negócio de ser rei de nada, como diz o Marcus Keller do Mundo Freak, que gravou comigo aqui. Ser rei de quê? Você tá fazendo podcast, brother, tá ligado? Tipo, então, cara, baixa sua bola e saiba, cara, que você tá gravando, mas você também tá querendo se ajudar também. Você tá ajudando as pessoas, mas as pessoas vão te ajudar mandando feedback também. Cara, eu acho que é isso, cara. Ótimos tópicos que a gente abordou aqui, falamos pra caramba. Nossa, esse episódio aqui, puta merda, cara. Tá gigantesco, não é? Se vira pra editar aí depois, isso cara. Daí, a gente... mas o negócio é a dificuldade de editar. Lá no começo aí, ó, no começo era horrível. Nossa, pra editar. demais, Hoje em dia cara. eu tiro de letra. Por quê? Porque eu nem edito direito. Mano, eu otimizei muito, cara. Eu otimizei muito. Não fico tentando fazer muita firula. Edito necessário mesmo, sabe? Tipo... Mas os podcasts hoje também, eles estão com uma demanda diferente, né? Não era que nem antigamente, Há alguns anos bastante atrás, efeito, não sei o quê. Não, hoje em dia é papo, Então. é correria ali, ó. Correria, sabe? Né? Hoje em dia ele não é mais considerado um programa fechado com começo, meio e fim. Quer dizer, o Perdidos Por aqui você vai botar muito efeito se a pessoa vai ouvir acelerado. Bom, deixa eu encerrar aqui. Pois é. Vou colocar mais uma raivinha, né? Uma gota de raiva nesse episódio aí. Só pra deixar Concordo plenamente. Quando você falou do rapaz que eu ouvi duas vezes, eu pensei, nossa, ele não vai poder ouvir o Perdidos nunca, sabe? Porra, você se mata pra botar não efeito. não me xinguem, mas eu escuto acelerado vários podcasts. Não, eu cara. sei disso, é uma Eu boa acho parte da maravilhoso. galera Pra quem ouve. consegue, tá tudo bem, Uma ué. boa parte. Sem Você no Twitter já problemas. falou pra mim que ouve acelerado. Foi isso daí- justamente. Rapaz, eu não tenho raiva, cara. É uma briga bolacha e biscoito, cara. Eu boto pilha mesmo. Cara, É, tá exato, ligado? exato. Quem sou eu pra criticar? velho? Quem icebergs, sou eu pra né? criticar? Sabe? Mas você tá errado. Bom, deixa eu encerrar aqui, cara. Agradecer mais uma vez aí, parceira, fechamento aí, meu aí. Já participou de tudo que é projeto meu. Falta gravar o Cinemalista que voltou, de filmes aí que eu gravo de vez em nunca. Estou aguardando o senhor O Bergolino. meu projeto paralelo sem compromisso, mas de vez em quando eu gravo, falta você aparecer lá. Domênica, muito obrigado novamente de comparecer. Dessa vez deu, eu acho, né? Quer dizer, ainda não saiu no feed, né? Vai dar, calma vai aí. dar. Vamos ver se vai dar certo essa gravação aí. Fale Vai dar, para vai o dar. público quais são os seus podcasts que você faz da vida nesse mundo podcastal, apesar... Já falou, mas assim, esse daqui é realmente pra mostrar, dar o seu crachá, o seu cara crachá pra galera, onde a galera vai te achar, fique à vontade, o espaço é teu. Gente, eu adorei essa conversa, foi muito divertida, né? Abrimos o coração e falamos um monte de coisa, espero que as pessoas tenham gostado, no final de contas, né? O Confábulas é esse podcast maravilhoso que coloca a gente sendo a gente mesmo, com uma experiência transformadora para com as pessoas. Eu sei que pareceu meio autoajuda isso, ou coaching, mas não. Eu tô falando num sentido mais carinhoso de consciência, tá, gente? Que é dessa forma que eu vejo Confábulos, acho muito legal. Vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram como Domenica_Mendes. No Facebook eu tô como Domenica Mendes. Pra quem quiser conhecer o Perdidos na Estante, que é então esse podcast de literatura e adaptações literárias, ele é o carro-chefe do site Leitor Cabuloso, então vocês encontram em leitorcabuloso.com.br ou em qualquer agregador e também lá no Spotify.
Se você gosta de literatura, se você gosta do Leitor Cabuloso, se você gosta de qualquer um dos podcasts do Leitor e do Perdidos, né? E ou dos Perdidos na Estante, e você puder doar pra gente pelo menos R$1 por mês, por favor, doe. Porque lá pelo Padrim, eu pego toda a grana do Padrim todo mês e eu redireciono pra tudo que tá envolvido no Leitor Cabuloso, na verdade. E eu faço isso por quê? Porque, como o Padrim sou eu que cuido, o Perdidos na Estante é a única coisa que eu consigo ter total controle pra não, às vezes, comprometer a agenda ou a vida de outra pessoa que produz pro leitor. Então eu pego a grana do Padrim do Perdidos e jogo pro site todo, né? Assim eu consigo me responsabilizar por isso. O Padrim fica no padrim.com.br/Perdidos na Estante. E já saiu, então, a temporada nova também do podcast O Podcast é Delas. Vocês encontram lá no site opodcastadelas.com.br ou em qualquer agregador ou no Spotify. E aqui eu vou já até abrir um pouco mais do que está acontecendo no Podcast é Delas, que ele deixou de ser uma campanha que acontece só em março. Em março vai continuar tendo a campanha todos os anos. Porém, hoje ele é uma rede de podcasts feitos e apresentado por mulheres. Então, a gente já tem, acho que 6 programas lá. Tem programa de maternidade, tem programa de mulheres que trabalham questões de mulheres amazônicas e questões políticas. Temos o Aprendiz de Sonoplasta, que trabalha sobre arte e sonoplastia, que está no feed do podcast delas. Temos o Quarta Parede, que analisa personagens. Temos o Mas Feministas, que, apesar do nome, né, não fala sobre feminismo, fala sobre ser mulher no século XXI e tudo que isso envolve a nossa vivências e experiências. Tem o Pepecas Cintilantes, que é um dos melhores nomes de podcasts do mundo. Que tem, depois de muito PPcast, bom, né? O PPcast talvez vai vir para a rede podcast delas também. Estou conversando com elas a respeito disso. Cintilantes, cara, incrível, incrível. Não é um nome Puta maravilhoso? merda. E o Pepeca Cintilante é super legal porque uma das meninas é portuguesa. Então tem aquela delicinha de sotaque também, que eu adoro, né? E eu acho que a gente tá esquecendo de mais algum. Gente, não sei se eu tô esquecendo de mais algum. Mas enfim, a rede tá crescendo. E vai ter também o Tetas na Mesa, que é um podcast de maternidade, que é feito por mães. Aí, cara. Então assim, que nicho a rede tá crescendo. Cara, que nicho. Tá maravilhoso. E assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que, enfim, conhece a campanha e participa. Eu vou fazer o possível para manter a campanha durante todos os meses de março, daqui para frente, para continuar. Mas, né, conheçam o podcast do Podcast é Delas. Se você é mulher e quer trazer o seu podcast para a rede, pode conversar comigo. Se você é mulher e quer gravar só um episódio sobre qualquer tema, não importa, pode conversar comigo também, que você pode fazer comigo, ou você pode fazer sozinha, ou você pode fazer com as suas amigas. Enfim, podem conhecer o Podcast é Delas, que é um projeto feito para vocês. E é um podcast feito para que mulheres tenham sua voz na podosfera. Não é um podcast sobre mulheres que fazem coisas para mulheres, tá? Não tem nada a ver com isso. Como vocês viram, tem um pouco de tudo lá e eu acho que a graça é exatamente essa. Da hora. No mais, Bergs, é sempre um prazer enorme, de verdade. Eu espero muito que esse episódio dê certo e vá ao ar, né? Porque eu sei que acontece. E toda vez que você tiver um pouquinho de tempo, pode me chamar que eu tô super com a minha agenda aberta pra ti, toda vez que tiver um espaço livre, junto. tá bom? E, Vitor, né, tamo aí nas threads, nos fios da vida. Tamo junto. Já era. E pra Jujuba também, né, super beijão. E é isso, gente, muito obrigada pelo papo. E precisando qualquer pessoa, inclusive pela gentileza que o Vitor falou, eu tô sempre a uma DM de distância de vocês, podem contar comigo. É isto também, agradecer aqui, já que ela puxou o Vitão. Vitor do Midcast, moleque, gente boa pra caramba, né, cara? A gente já trocou umas ideias aí, a gente interage bastante pelas interwebs aí. Agradecer pela primeira vez aqui no Confim, espero que volte novamente. Fala um pouquinho sobre o Mid, fala um pouquinho se você tiver outros projetos aí, suas redes sociais, fique à vontade, cara. Valeu, Berg. Primeiramente, obrigado pelo convite. Foi uma honra participar aqui da gravação. O Confábulas é um podcast que eu escuto, tá assinado aqui no meu Podcast Addict. Show. E desculpa qualquer coisa aí pelo que eu tenha falado. Não, que isso. Mas pra quem quiser acompanhar o Midcast, ele tá disponível em todos os agregadores e no Spotify. E lá, geralmente, a gente tem episódios regulares de 10 em 10 dias. Eu tenho feito o possível para manter essa regularidade. Tem
tem às vezes eu não consigo. Lá a gente geralmente tem vários temas, né, com foco mais em debate sobre alguma questão da sociedade, mas, tipo, a gente também tem alguns episódios com viés mais de humor, sei lá, a gente já teve os 10 mandamentos do WhatsApp, já teve um game show nessa temporada que foi com a Tata Finoto e o Rafael Mafra lá do GugaCast, que foi sensacional. A gente já falou sobre podcast de funk, do 150 BPM nessa temporada também, enfim. E a gente agora na segunda temporada também tem os episódios do Midcast Política, que eu já até comentei aqui antes, que a gente faz um resumão debatendo os principais fatos da política nacional que ocorreram nos últimos dias. Geralmente a gente divide ali em 3 blocos e também a gente tem o que a gente chama de atualização da lista de comunistas dos bolsominions, que é sempre... Caraca, que ideia foda. A pessoa fala sério uma coisa dessa, né? É esse o nível que fazer podcast de pregando a vida. Eu tenho aqui um projeto contra os bolsominions, fala sério, né? Tipo... Exatamente. O programa, esses episódios a gente divide em 3 blocos. O primeiro é polêmicas, piadas e tretas. Depois a gente tem o Pega Fogo, Cabaré. E o final a gente tem a parte que todo mundo acha chato, que é quando a gente geralmente fala mais sério sobre os assuntos. A gente fala sério sobre todos os temas, mas a gente tenta ter uma coisa um pouco mais, assim, descontraída. E antes desses 3 blocos, a gente começa o episódio com a lista atualizada de comunistas, com base no que os bolsominions falaram aí nas redes. E a gente tem uma lista atualizada e tem sido bem legal gravar. E no intervalo entre esses episódios, eu costumo lançar pelo menos 2 episódios do formato que atualmente é o meu xodó, que é o Segue o Fio, onde são materializadas em episódios de até 8 minutos de duração. É um formato curto, principalmente para quem tá começando nessa coisa aí de podcast. E tem sido bem legal produzir esse formato. Inclusive, já tive a honra de ter a Domênica participando lá do episódio 13 de Linguagem Inclusiva. E em breve a Domênica vai participar de um próximo episódio, tá na lista. E a Jujuba também já participou do episódio 21 do Buraco Negro, e lá, pessoal, atualmente eu tenho chamado algumas pessoas para narrar as threads ou o próprio autor, e tem sido muito legal. Então, assim, basicamente a formação do Midcast é essa. As nossas redes sociais você pode encontrar pelo @podcastmid, tanto no Twitter quanto no Instagram, e o meu perfil pessoal, para que por acaso quem quiser me seguir, trocar uma ideia lá, é o @erro500, 500 numeral, e tanto do Midcast quanto a minha, as DMs são abertas também, se quiser trocar uma ideia. E basicamente acho que é isso. Acho que não tem mais nada não. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Berg. E também agradecer aí, é claro, a participação da Jujuba aqui no Confábulas pela primeira vez. Espero que volte mais vezes aí. Vamos combinar mais uma gravação. Jujuba, muito obrigado. Fala aí os podcasts que você participa, fique à vontade, o espaço é seu também. Poxa vida, eu queria agradecer pelo convite, adorei. Adorei participar, espero que vocês curtam o episódio também. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô lá no Portal Deviante, minha casinha. A gente tem podcasts de ciências, a gente tem o SciCast, a gente tem o SciKids, a gente tem Contrafactual, putz, tem muita coisa, tem spin de notícias todo dia. E eu participo sempre no SciCast, no mínimo nos recadinhos, né? E eu tenho 2 podcasts fixos na casa, um é o Missangas Podcast, porque é humanas, e o outro é um novinho que acabou de nascer, o Fale Mais Sobre Isso, um podcast de psicologia. Então, se você quiser conhecer os meus trabalhos e os trabalhos do Portal Deviante como um todo, entrem lá, portaldeviante.com.br e, enfim, divirtam-se. Se você quiser me seguir nas redes sociais pra trocar ideia comigo, ou discordar de alguma coisa que eu falei, enfim, ou me mandar gifs de gatinhos, porque eu acho fofo, vocês podem me seguir no Twitter, @jujubavi. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E até a próxima, né? Espero que vocês me chamem de novo. Beijo. Show de bola, galera. Show de bola. É isto. Fiquei muito feliz com essa gravação. Gravação foda pra caramba. Melhor do que eu esperava. E espero que você, ouvinte, tenha se identificado. Você, ouvinte e podcaster aí. Como é que tá a sua situação aí? Desmotivado? Quais são os perrengues que você já passou produzindo podcast? Espero que você mande um feedback, seja por e-mail, aquela leitura gostosa que eu faço de vez em quando, a leitura de e-mails. Tamo junto até a semana que vem com mais um episódio de histórias, reflexões, contos, nós e podcast, ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! Valeu!